Hoje é dia 3 de outubro, é uma terça-feira. Governador João Azevedo, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo. O programa Nota Cidadã, que pedia nota fiscal para concorrer a sorteio, tem tido sucesso? O governo arrecadou mais e tem distribuído mais prêmios? Me fale dessa conta, por favor. Primeiro, é extremamente importante que o cidadão peça nota, independente de participar ou não do programa. Pedir a nota é uma forma de ajudar o Estado, porque uma compra, que é uma compra oficial, legal, ela ajuda o Estado a ter, logicamente, aquilo que é direito e a arrecadação dos seus impostos. Mas, para estimular esse pedido, nós criamos o programa Nota Cidadã. E esse programa permite que, pelo simples cadastro do seu CPF junto à Secretaria da Fazenda, você concorra todos os meses a prêmios. E são prêmios importantes. Nós passamos agora em 2023 de 60 mil para 100 mil. E a quantidade também aumentou de 21 para 31 prêmios, sorteios. Então, são 30 sorteios de 2.500 e um prêmio especial de 25 mil reais. Que não é pouco. 25 mil reais resolve, e como resolve as nossas contas. Então, basta que você se cadastre lá no programa Nota Cidadã e você estará ajudando o Estado a arrecadar mais, a investir mais. Esse programa é um programa que, depois de 44 meses de execução, já foram premiados mais de 1.000 pessoas com esses prêmios. 61 cidades, que não é só João Pessoa, logicamente, isso vale para qualquer cidade do estado. 61 cidades já foram beneficiadas e já foram pagos em dinheiro valores que somam 2.860.000 reais. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso ajuda muito, porque dessas 1.000 pessoas, mais de 700 receberam 2.000, 36 ganhadores receberam 20 mil, 240 já receberam 2.500 e 8, agora em 23, com o aumento do valor, já receberam um prêmio de 25 mil reais. Então, você faz naturalmente a sua compra, não acrescenta absolutamente nada o valor, mas pode participar do sorteio. Então, vá lá no site da Secretaria da Fazenda, do Governo do Estado, faça um cadastro, é só colocar o nome e o CPF. A partir daí, quando você fizer uma compra em qualquer local, você pede para colocar o seu CPF na nota. CPF na nota já garante que você vai participar do sorteio. Governador João Azevedo, quando a gente pede a nota fiscal, significa que alguém arrecadou o imposto. Esse imposto vai para o governo. O que é que o governo faz com o dinheiro que arrecada dos nossos impostos? Todas as obras e ações, implantações de política pública. O recurso que nós utilizamos na saúde, os recursos que nós utilizamos na educação, recursos que nós utilizamos nas obras de infraestrutura, os recursos que nós utilizamos para manter programas como Tá na Mesa, programas como o Opera Paraíba, são programas que são implantados a partir da arrecadação dos impostos. E esses impostos, obviamente, vêm de diversas formas. A primeira forma e mais importante é quando você consome. Quando você compra, está embutido no preço determinados valores percentuais referentes aos impostos. E esse imposto chega até o governo do Estado. É claro que a garantia para fazer com que esse recurso chegue é pedir a nota fiscal. Então, crie o hábito. Eu peço a nota fiscal em tudo que eu compro, porque é uma forma de você ajudar o Estado e, ao mesmo tempo, participar dos sorteios. A melhor regra, então, é pedir a nota de tudo que se compra. Claro, qualquer canto, numa padaria, um carro que você compra, você pede a nota fiscal. E aí ganha prêmios. Não tenha dúvida. Já são 211 mil paraibanos que estão cadastrados, concorrendo todos os meses. Governador, um abraço e até amanhã. Até amanhã. Conversa com o governador. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade.
A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, pontualmente meio-dia. Confirmando em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 3 de outubro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar. E a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Polícia Federal cumpre mandados em João Pessoa durante a operação que investiga fraudes em benefícios do INSS. O esquema envolvia grávidas. E o caso do Hospital Padre Zé. Deputado encaminha ofício ao governador pedindo exoneração de secretários citados em investigação. E tem mais, deputado Júnior Araújo vai pra cima de Valber Virgulino e diz que parlamentar quer dar uma de Xandão lá na Assembleia. O deputado deve ter ficado muito pilhado. E Evásio Bezerra lembra a Valber Virgulino que ele já figurou como investigado nos atos golpistas e prega cautela ao bolsonarista. E para fechar o tema do Hospital Padre Zé, secretário Tibério Limeira diz que denúncia anônima envolvendo o seu nome é irresponsável. E a crise segue em Campina Grande. Inácio Falcão taxa de golpe a exoneração em massa feita por Bruno Cunha Lima. Bruno que disse ontem em coletiva que não se arrepende de nada do que fez. Já o deputado tucano Fábio Ramalho sai em defesa das medidas adotadas por Bruno e diz que gestor campinense acertou na ação. E a lancha da confusão envolvendo a cantora Luciene Melo é proibida de navegar e proprietário pode ter habilitação náutica cassada. Ele, o dono, que Fábio Bernardo prometeu revelar o nome ontem aqui e não revelou,
Você vai saber hoje, ele e os 3 colegas envolvidos na palhaçada de sábado. E por falar nessa polêmica da lancha, Veneza Pizzaria, a empresa desse cidadão que tumultuou o show de Luciene Melo, forneceu pizzas gratuitas para aqueles bolsonaristas que protestavam contra o resultado das eleições, que ficaram ali em cima do muro do grupamento de engenharia, com direito à pizza da Veneza Pepinha. E ministros do STF veem André Mendonça a serviço do bolsonarismo no julgamento do 8 de janeiro. É peia. E não saia de casa sem saber. Fique atento, porque a segunda fase do Desenrola, Programa Federal para renegociar dívidas, exige cadastro no portal gov.br, faz o L.com e tudo mais. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, de Fábio Bernardo e Petrônio Torres. As reportagens são de Fábio Augusto e Renato Martins. A produção é de Juliana Carneiro. E edição de Cosne Lira. A sonoplastia e edição de imagens é de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, toda a região do Curimataú, pela Caruá FM 90.1. Em São Vicente do Seridó, pela Rádio São Vicente FM. E também em Olivedos, pela Olivedos FM. Já no Sertão, temos as rádios Opção 104 FM na cidade de Pombal e a Angelim 102.3 FM na cidade de Sorriso, a terra de Rui Dantas, o sumido. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se você preferir, também pode nos acompanhar pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, o ex-Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, no respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, a Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:08. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Deixa de tua onda, Bela, que a gente chegou cedo hoje, abriu o programa pontualmente ao meio-dia. O trânsito favoreceu, viu? Não sei porque, tava tranquilo aqui na Alfredo Ferreira da Rocha. Fazia tempo que eu não pegava um trânsito tão tranquilo aqui na principal de Mangabeira por dentro, minha querida Isabela Vilante, Fábio Augusto, Petrônio Torres, minha querida Thaís Amideles. Ju hoje tá ausente, né? Ju hoje vai apresentar um evento, não virá hoje ao programa, meu querido editor Cosdes Lira, que hoje foi produtor, editor e tá conosco aqui. E a gente tá todo mundo junto e misturado, prontos para comandarmos mais uma edição do programa F5. Calor tá grande, viu, meu amigo? Que calor é esse, meu amigo? Na cidade de João Pessoa, meu querido Fábio Augusto. Tá demais. Deixa eu começar aqui, só pedir licença a vocês, para registrar aqui algumas pessoas que estão já na audiência do programa. Meu querido João do Valentina,
que está hospitalizado lá no Padre Zé, problema de saúde. João do Valentina, que é um cara bastante conhecido na imprensa da Paraíba, na região sul de João Pessoa, problema de saúde, chegou a ficar internado na UTI do Hospital Santa Isabel e lá no Hospital Santa Isabel descobriu que enfrenta problemas renais. E João, que é proprietário de um churrasquinho aqui no Valentina Figueiredo, Fábio, está sem poder trabalhar, está numa dificuldade financeira momentânea e inclusive alguns amigos, como o meu amigo Pedrinho Guedes, estão incentivando a gente fazer uma vaquinha através do Pix de João do Valentina. Eu inclusive fiz a minha contribuição ontem porque gosto demais de João do Valentina e nesse momento a gente tem que contribuir mesmo, porque amanhã pode ser a gente e daqui a pouco eu vou trazer o Pix. Ou vou fazer melhor para não dar no ar aqui. Quem quiser saber das informações de como contribuir com essa vaquinha para recuperação do nosso querido João Valentina, manda mensagem aqui para o 88098989, que é o WhatsApp aqui do programa, dizer eu quero ajudar João, que a gente fornece aqui o número do Pix para João, para evitar qualquer tipo de especulação. Você manda sua mensagem 88098989, se eu quero ajudar João, a gente fornece o número do Pix aqui de João. E se você que é amigo de João, vai no privado de João, fala com ele que automaticamente ele fornece o Pix. Como eu disse, eu acho que é sempre importante a gente fazer a nossa parte quando pode, porque amanhã pode ser a gente, né? Ninguém tá totalmente blindado a sujeito de não passar por uma situação dessa. O mais importante, João, Deus no coração, saber que Ele está no controle de tudo, meu irmão, e você vai se recuperar dessa, eu tenho certeza. Abraçar minha amiga Cíntia Almeida, que está acompanhando a gente já na sua telona da TV, através do YouTube. Eu acho que essa de Cíntia é de 85 polegadas. Tem de 85? Tem? TV? Sim. Tem, mas deve ser o tamanho do estúdio aqui. Né? Olha o tamanho da TV de Cíntia, ela faz questão de mandar a foto aqui. Tá, não, só acho que é de 108 aí. É de 108, né? Cíntia, cheiro. Pepa tá dizendo que sexta quer mais. Não, sexta é o outro fonte. É outro ponto. Vamos ao Curió. Eu estou com vontade de conhecer esse Curió. Não, fala no ar aqui. É, Isabela. Cíntia, querido, um beijo, viu, pra você, bem grande. Muito bem, mas sexta-feira você fica até mais tarde, viu? Minha Nossa Senhora. Você saiu muito cedo. Ela teve compromisso. Sextou, ela teve compromisso. Já estou pensando no sextou. Doutora Thaís já disse que sexta-feira tem um quê, Pepa? Não lembro. Não. Vale Night para Fábio Augusto, é? É. Vale After. O problema só é a cachorrinha, né? Ele bota toda a culpa na cachorrinha. Ele provou, tá? Agora como botei fé na cachorrinha de Fábio Augusto, que ele foi pra praia passear com a cachorra, colocou no history. É, o bicho gosta. Como é o nome da cachorra? Malu. Vem pro Magalu. Eita, momento de descontração aqui no F5. Abraçar também o Dr. Jorinho Toscano, meu querido Rômulo Oliveira. Abraço, Rômulo. Abraçar aqui também, deixa eu ver quem mandou essa mensagem pra mim. É Zioilton Maia. Como é? Zioelton Maia. Valeu, Maia. Abraço pra você. Abraço também pro meu amigo professor Humberto Júnior. Abraço, Humberto Júnior. Adilson de Pedras de Fogo. Tá na escuta do programa. Adilson, obrigado pelo carinho da audiência. Abraçar também meu amigo Joeito Tadeu. Juraci Barbalho, que nos acompanha lá na cidade de Patos. Paulo Sérgio na escuta do programa. Alô, Paulo, obrigado demais pelo carinho da audiência. Abraçar também meu amigo Herbert Fittipaldi, doutor Luiz Pereira, grande jurista, grande advogado. Grande Herbert Fittipaldi. Alô, Fittipaldi. Faz tempo que eu não vejo. Fittipaldi era boa outra festinha daquela lá no prédio dele. Era. Alô, Fittipaldi, aquele abraço, meu irmão. Um abraço também. Foi um timaço naquele dia. Foi né? massa demais. Faz tempo, mas foi bom. Muito. Né? Abraçar também Rick Jansen na cidade de Solidade. Meu amigo meu amigo advogado, doutor Saíd Abel. Doutor Alisson Vitalino, um abraço, obrigado demais pela audiência. Daqui a pouco eu sigo com uns abraços, que tem muita gente aqui já sintonizado no F5, já marcando presença, nos dando carona ou participando desse papo de almoço diferente. Rapaz, eu tava domingo em um bar-restaurante ali na Praia do Bessa,
E assim, às vezes sou muito ruim de nome. E veio um ouvinte nosso falar comigo. Tem que olha, anotar. Se eu não anotar, meu amigo. Mas eu com vergonha de perguntar o nome dele. Sem não anotar. Eu esqueci o nome dele, esqueci até agora. Enfim, mas disse, olha, manda um abraço para Fabão, Fábio Augusto, todo mundo lá, a Juliana. Não deixe, bota morar em Fábio, nos Fábio, não vá na esquerda nem vá na direita, não. Fique onde você tá. Eu fui pra um lugar, você tava comigo, rapaz. Um garçom tava servindo eventos. Meu irmão. Foi, sabe quando foi? Naquele dia da inauguração da rádio, da cabine da Pop no Almedão. Sim. Teve um evento lá, teve um garçom disse: meu irmão, eu sou fã de vocês, tira uma foto comigo. Até hoje eu não anotei o nome do camarada na hora. A esposa dele... Nunca confie na memória. E cadê? A minha, meu amigo, é péssima. É péssima demais. Deixa eu aproveitar aqui só no embalo, registrar Geraldo Moreira, diretor-geral da Gevisa, meu amigo Geraldão. Rafael Jaburu, que ele tá se autodominando. Sabe o que é agora, Pepa? O exterminador de Xerox. Tirando onda com o Botafogo, né? Também meu amigo Mário Sorrentino, rapaz, o blogueirinho Mário Sorrentino, que também mexe com automóveis, com imóveis. Mário, um abraço, meu querido. 12 horas e 16 minutos na Paraíba. Fábio Augusto teve moído hoje na Assembleia. Tudo porque Petrônio Torres, neste final de semana, setores da imprensa divulgaram o teor de uma carta anônima endereçada ao Ministério Público da Paraíba, MPPB, através do GAECO, que investiga irregularidades no Hospital Padre Zé, e alguém, até porque sem anônimo não tem como a gente saber, mandou para o Ministério Público da Paraíba uma carta anônima relatando supostas irregularidades no Hospital Padre Zé e fazendo acusações. É no plural ou no singular? Acho que é acusação, né? Acusações porque foram a dois secretários. Aos secretários estaduais Tibério Limeira, hoje na administração, e que na época das supostas irregularidades apresentadas nessa carta anônima, ocupava a Secretaria de Desenvolvimento Social, pasta hoje que é ocupada pela secretária Poliana Dutra. Em linhas gerais, nesta carta anônima encaminhada ao Ministério Público da Paraíba, se acusava o então secretário Tibério Limeira de ter pedido propina à direção do Padre Zé para a formalização de convênios entre a secretaria que ele ocupava na época e o Hospital Padre Zé. E contra a atual secretária Poliana Dutra, essa carta anônima apontava que a secretária teria pedido à direção do Hospital Padre Zé para contratar a sua mãe como funcionária do Padre Zé para poder renovar as parcerias entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano e o Hospital Padre Zé. Foram essas as denúncias que vieram à tona no domingo, repito, em setores da imprensa. Pelo menos eu li em um lugar, que foi no site Paraíba Online, de Campina Grande. Não sei, Fábio Augusto, se saiu em outro lugar, confesso que não sei. Eu li no Paraíba Online. E hoje, tanto o Ministério Público da Paraíba, quanto o secretário Tibério Limeira, divulgaram notas para abordar o assunto. O secretário Tibério Limeira repudiou, chamou de irresponsáveis não só a pessoa que mandou a carta anônima, como também quem divulgou, e o Ministério Público disse que não fez a divulgação da tal carta e, inclusive, na nota que divulgou hoje, não confirmou se vai, de fato, investigar o que tem nessa nota. Acho que contextualizei para passar a bola para Fábio Augusto, porque essa carta anônima, as denúncias envolvendo o Hospital Padre Zé, foram temas hoje na Assembleia Legislativa da Paraíba. É isso mesmo, papai da Malu? Papai a gente chama o quê quando o cara
É, papai da Malu, Papai. né? Tutor da Malu. Tutor. Tutor da Malu. Muito bem. Padrinho. Não, tutor, o certo é Mais esse. bonito, né? Tutor é Malu. Fala, Fábio Augusto, foi isso mesmo? Nos conte tudo, não esconda nada, não fique como Petrônio Torres em cima do muro. Fala, Fábio Augusto! Você tá correto, Fábio. Foi isso mesmo. Você trouxe a história bem direitinho aí, detalhes por detalhes, como você bem trouxe isso. E esse assunto gerou, sim, debates acalorados lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Principalmente vindo do deputado e líder da bancada oposicionista, Valber Virgulino, que mostrou a todos lá um documento já encaminhando ao governador João Azevedo pedido para que ele exonere de forma imediata os 2 secretários citados nessa carta anônima. Os 2 secretários, volto a relembrar, são Tibério Limeira e Poliana Dutra. E Valber Virgulino falou com a nossa equipe de reportagem sobre esse seu pedido de encaminhamento e como ele viu essa carta, essa denúncia, já que ele é da base de oposição ao governador e 2 secretários de Estado foram citados nessa carta. E assim respondeu Valber Virgulino ao ser questionado como ele viu essa carta, né? É isso mesmo, deputado? Como é que o senhor viu essa carta que foi divulgada? Olha, eu estou aqui com perplexidade, eu estou aqui, na verdade, com bastante estranheza. Mais uma Calvário na Paraíba. Dessa vez, nem as entidades filantrópicas escaparam. A corrupção imperou em empresas públicas, em empresas privadas, mas chegou ao limite. A corrupção dentro de entidades filantrópicas. Isso é um absurdo. Quantas pessoas não já morreram por falta de dinheiro e esse dinheiro indo parar nos bolsos de deputados e de secretários. Aqui eu protocolizei junto à Assembleia para que a mesa encaminhe ao governador João Azevedo a exoneração imediata dos 2 secretários. O governador, no caso do médico, exonerou rapidamente, da delegada, do perito, servidores públicos, errou, é exonerado. Ele se mostra uma pessoa séria, austera, ele vai ter que demonstrar agora, exonerando os 2 secretários de forma preventiva. Se esses secretários continuarem no poder, eles vão coagir testemunha, apagar provas, e isso a gente não quer. Também encaminhar ao Ministério Público Federal, o estadual, que destine esse caso ao GAECO e também insira Samuel, uma das vítimas, né, que foi o delator, Samuel Rodrigues Cunha II, no programa de testemunha Provita. Eu não quero que Samuel se transforme no Bruno Ernesto. Morra, seja apagado o arquivo. Então são denúncias graves que merecem ser apuradas. O governador tem que agir com moral, com responsabilidade, com probidade, porque o que está acontecendo é inadmissível. Um hospital filantrópico que deveria se destinar a salvar a vida de pessoas, sobretudo mais carentes, hoje se envolve num esquema de corrupção nunca antes visto. Estamos chegando a beirar a Calvário. Tá aí. Isso foi uma declaração do deputado Valber Virgulino. Quer comentar alguma coisa, Pedro? Ô, Fábio, quando a história vem de Valber Virgulino, com todo respeito, gosto muito de Valber, sempre vem de forma assodada, né? Valber é aquele parlamentar que ele fala, sabe, de forma assodada, seja para defender o que ele acredita, na ideologia dele, que é bolsonarista, seja ele para atacar os adversários que ele faz oposição. Toda a denúncia tem que ser investigada, todo denunciado tem que ser investigado antes de condenar. Valber é o deputado que é delegado, é? É delegado. Delegado? É. Ele quer condenar... E dá aula de direito também. E quer condenar... Ele dá aula em que universidade, não pelo amor de Deus? Não sei ainda, mas ele tá dizendo que também... Valber Virgulino está querendo condenar alguém... Sem prova. Por uma carta anônima. Imagine qualquer cidadão fazer uma carta anônima e dizer que na época que Valber Virgulino era secretário de Ricardo Coutinho, porque Valber Virgulino foi secretário de Ricardo Coutinho, dizer que na época de Valber Virgulino na Secretaria da Administração Penitenciária, ele desviava recursos envolvidos com a Operação Calvário. E aí todo mundo condenado uma vez por todas. Pois é. Então, através de uma carta anônima. Essa forma assodada que Valber, infelizmente, faz política, entendeu?
Se Tibério foi denunciado de forma anônima, que se investigue. Se Poliana foi denunciada de forma anônima, que se investigue. Sabe? E o anonimato, para mim, já é uma covardia, né? Anonimato é uma covardia. Quem se esconde atrás de qualquer forma de denúncia é um covarde. Tem algo concreto, tem provas que se denuncie. Sim. Não é verdade? Porque ninguém está acima do bem ou do mal. Agora, receber uma denúncia anônima sem provas, até onde a gente sabe, não é isso? Ou, pelo menos até onde eu sei, não existem provas. Só uma denúncia. Porque, meu amigo, isso é tão antigo quanto o próprio direito. A quem acusa, cabe o ônus da prova. Ou seja, eu não posso denunciar Fábio Augusto se eu não tenho como provar o crime que eu estou imputando a Fábio Augusto. É simples assim. Sabe? Essa é a minha opinião. Pois é, e mais ou menos por aí, Petrônio, foi o deputado Júnior Araújo, viu? O deputado governista Júnior Araújo, que usou a tribuna da casa e num debate bem acelerado, acalorado, ele lembrou o ministro Alexandre de Moraes, que tanto é combatido por Valber, certo? Nessas questões dos atos golpistas do dia 7 de janeiro, que Valber tanto questiona a forma, os modos operantes como Alexandre de Moraes está usando com os investigados, os citados. Mas Alexandre de Moraes tem prova. Pois é. Robustas. Mas aí foi essa comparação que o Júnior Araújo fez a Valber Virgulino, que tanto critica a postura de Alexandre de Moraes, que tem provas, que tem tudo a seu favor. Ele, pelo contrário, não tem prova alguma e já quer a condenação dos citados, os secretários Tibério e Poliana. Foi assim o discurso do Júnior Araújo hoje na tribuna da Assembleia. Obviamente, a postura do deputado Valber Virgulino aqui nesta casa, ele insiste em perseverar nos erros que ele traz aqui desde o ano de 2019, como constantemente aqui, já é do seu feitio, do seu comportamento, de apontar o dedo para as pessoas, mas lamentavelmente para o deputado Valber Virgulino, o pau que bate em Chico não bate em Francisco. Ele constantemente aqui nesta casa faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes. Diz que o ministro, ele julga, ele acusa e pune sem, muitas vezes, dar oportunidade ao contraditório. Hoje aqui o comportamento que a gente vê do deputado Valber Virgulino é exatamente aquele que ele condena aqui no dia a dia da casa. Primeiro, quero aqui deixar bem claro, as denúncias realmente são denúncias que merecem e devem e serão apuradas pelas autoridades que realmente têm competência para tratar sobre tal assunto. Agora aqui, deputado Valber, lamento drasticamente, eu tenho muito respeito a Vossa Excelência, acho que você desempenha um papel aqui importante dentro desta casa, mas eu não posso concordar que Vossa Excelência chegue aqui nesta tribuna, neste microfone tão importante que é ouvido nos 4 cantos da Paraíba e aponte ao dedo para 2 secretários de Estado que sequer tiveram a oportunidade ainda de apresentar a sua defesa. O fato, repito, é grave, merece ser apurado, mas aqui se tratam de denúncias anônimas que foram aqui colocadas diante de tantos outros temas e que, diante de um arranjo, acharam uma maneira de trazer o governo do estado da Paraíba para dentro daquilo que está ocorrendo dentro da instituição Padre Zé. Citaram sem quaisquer prova, e aí o fato, me acosto aqui ao que o presidente Adriano Galdino falou, o fato de ter um parente seu dentro de uma instituição não quer dizer absolutamente nada. Mas esse sentimento de demonização da classe política brasileira e fomentada aqui dentro de uma casa legislativa por dos nossos deputados, por um colega, é algo que realmente nos deixa entristecido, deputado Valber, porque muito que a gente faz no dia a dia, o trabalho que nós estamos
fazendo aqui, seja na Assembleia Legislativa, seja qualquer outra Assembleia de qualquer estado da federação, seja no Senado, seja na Câmara, seja prefeitos, vereadores, qualquer pessoa que esteja munida de um cargo ou função pública, hoje no Brasil virou realmente um alvo que está constantemente com um alvo no meio dos peitos. Então, deputado Valber, eu tenho um grande respeito. Me aposto aqui a Vossa Excelência e aqui podíamos fazer em conjunto, eu e Vossa Excelência aqui, um requerimento, por exemplo, para pedir a presença, a frequência da mãe da secretária Poliana, o que me coloco à disposição da Vossa Excelência para que a gente possa fazer, para ver se ela vai trabalhar lá diariamente no Hospital Padre Zé. Agora vir aqui apontar, acusar, julgar e condenar, como Vossa Excelência está fazendo, essa casa aqui, por medida de justiça, nós não podemos tolerar. Então... Bom, tá aí. Isso foi uma parte do discurso aí do deputado Júnior Araújo, que ele estava bastante contundente em relação a dando uma resposta, trazendo alguma, de certo modo, colocando algumas verdades para o deputado Valber Virgulino, viu? Outro deputado também que entrou nesse coro foi o deputado Evásio Bezerra, viu, Fábio? O deputado Evásio Bezerra é do mesmo partido dos secretários Tibério e também Poliana. de Poliana. Poliana disputou o Senado Federal em 22 e Tibério Limeira já foi vereador e atualmente é o atual presidente do PSB da cidade de João Pessoa. O Júnior falou Alexandrão, não fazia mais com o Sérgio Moro. Nada, pois é, acho que trocou as bolas. Acho que ele trocou a bola, viu, General? Eu quero a comparação. Porque Xandão, por exemplo, a galera que ele pegou aí no dia 8, os barderneiros, com DNA, com selfie, né? Com selfie, com vídeo. Eles constituíram prova contra eles mesmos. Mas o que o deputado quis dizer é porque mesmo com provas, com as provas que Alexandre de Moraes tem, Valber ainda questiona o trabalho dele. Entendeu? A forma como Alexandre de Moraes está... Ele quis dizer que Valber, ele é mais da linha de Sérgio Moro e do menino lá do PowerPointer. Como é o nome dele? Dallagnol, né? Daltan ou Deltan? Deltan, né? Deltan Dallagnol. Se filiou ao novo, né? O famoso DD. Se filiou ao novo, se filiou ao novo, foi. Dallagnol. Agora, se filiou, se ele tá 8 anos ainda eletivo, ele vai se candidatar quando, hein? Quando ele for se candidatar, ele já vai estar do partido velho. Vamos ouvir Evásio. Fala, Evásio Bezerra. Evásio, como é que tem acompanhado essa questão aí, deputado Evásio? Eu dizia que eu procuro me esquivar o máximo que posso em debate sobre a honra. Debate que envolve honra dói e dói profundamente. Eu sempre segui essa linha e passo diariamente para o meu filho Léo, que foi parlamentar de oposição, inclusive ao nosso companheiro hoje, colega de Assembleia, Luciano Cartacho. Léo jamais fez qualquer acusação que envolvesse família, honra do prefeito ou de qualquer dos seus secretários. Ponto. O deputado Valber traz à tribuna da casa acusações que são feitas por um delator, que me parece que nem homologada foi essa delação, mas que está sendo apurada e que nós defendemos a rigorosa apuração, que envolve o nome da deputada Poliana, ex-deputada hoje secretária, e do secretário Tibério, que é presidente municipal do meu partido, o PSB. E eu dizia ao deputado Valber que debate sobre a honra dói, e que ele mesmo já foi vítima de acusações, toda a Paraíba é testemunha disso. Esquivar o máximo que possa em debate sobre a honra. Debate que envolve honra dói e dói profundamente. Eu sempre segui essa linha e passo diariamente a nenhum companheiro o respeito que ele deveria ter naquele momento de dor que ele passava, inclusive com ameaça de cassação do seu mandato. A imprensa nacional publicou isso a nível nacional, não fui eu que fiz isso, não. E eu imagino o sofrimento pessoal e da família de Valber. E, lamentavelmente, parece que ele esqueceu tudo e traz à baila uma ação que nenhuma denúncia existe. A delação me parece que não foi sequer aceita por falta de documentos, por falta de provas. Hoje por mim, amanhã por ti. E o deputado Valber disse que vai retirar
a emenda que destinou para o hospital, e eu, se pudesse dar um conselho desde a tribuna e dou daqui, que ele mantenha, porque nós temos por dever de acreditar nas instituições, de acreditar nos homens de bem. E a instituição, para dizer, de tantos anos, praticamente centenária, sempre acolhe, principalmente aqueles que mais precisam, os mais pobres, com dignidade e com respeito. Se existem problemas, que sejam apurados. Quem deve, que venha pagar. Mas nós não podemos generalizar e deixar de acreditar nas pessoas, nos homens de bem da Paraíba e do Brasil. Eu vou manter a minha emenda de 150 mil, tanto para o Hospital Padre Zé, como para o Hospital Laureano, por acreditar nas instituições. Em seguida, perguntamos ao deputado Evásio se ele acredita na inocência dos secretários, né? Que eles não estejam envolvidos nesse possível escândalo aí de corrupção. Não é questão de defesa, porque não existe uma acusação. Não existe. Existe uma delação que sequer foi homologada. Existe uma notícia de fato divulgada por alguns portais que eu cheguei, inclusive, a ler e estou fazendo toda a leitura. Mas ninguém pode ser condenado por antecipação. O direito de defesa, ele é universal, ele é sagrado, inclusive por nossa Constituição. Nós sabemos que na hora em que uma matéria dessa vem à tona, de repente já ficam, além da censura, vem a crítica e a reparação, ela é infinitamente menor do que a divulgação, a princípio, e as especulações a nível, principalmente aqui de nossa capital. Eu lamento profundamente que o colega Valber venha trazer esse assunto, inclusive pedindo o afastamento de forma precipitada. Porque se algum companheiro quisesse aqui tripudiar, tinha talvez, à época, no calor, na emoção do momento, em função dos atos antidemocráticos, onde ele foi acusado diretamente, foi manchete a nível nacional. Ele saiu até no Jornal Nacional. Não sou eu que estou inventando isso, vocês são testemunhas. Eu sei o quanto isso doeu em Valber e na sua família. Daí porque eu não sigo ou não trilho por esse caminho. Ô, deputado, muda. Bom, tá isso. Foi uma declaração de Evásio Bezerra hoje lá na Assembleia. Eu já disse aqui, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, várias vezes. Eu fico muito preocupado com o tribunal do julgamento das redes sociais. Um amigo nosso, Petrônio Torres, jornalista, hoje inclusive me mandou a tal denúncia, né, rolando nos grupos de WhatsApp. Me mandou até o print, eu mostro até pra vocês. Há uma condenação... Valber Virgulino postou no Instagram. Agora, bicho, o que me preocupa no caso de Valber Virgulino é porque ele foi vítima até um dia desse, né? E aqui a gente falou, não dá pra condenar ninguém. A gente, na época, eu me lembro que a gente disse, meu irmão, como é que vai acusar Valber de incitador, Nilvano incitador, os cabos aqui, o negócio que aconteceu lá em Brasília, não tinha nada que provasse. E Valber é delegado de polícia, meu velho. Estudou, viveu, sabe como é todo o processo. Enfim, a gente sabe que isso é política. Valber é líder da bancada de oposição, agora tem que se ligar com a história da tal roda gigante, né, denúncia anônima é igual a panfleto apócrifo. Você diz tudo. Eu volto a dizer, já pensou alguém, aparece amanhã uma carta anônima envolvendo Valber Virgulino, então secretário de Ricardo Coutinho, com o que aconteceu na Operação Calvário, uma denúncia anônima. Aí vai se dizer, não, pede o afastamento de Valber Virgulino, deputado. Já pensou se Valber pega, por exemplo, a denúncia efetuada, que estão sendo efetuadas investigações, inclusive, a respeito de desvio de emenda individual de parlamentares em relação ao Hospital Help. Aqui de Campina Grande. Não é ninguém, não. Não é um qualquer denunciando sem prova. É ação CGU e Polícia Federal, somente. Pois é, Pepinha, é muito preocupante. Agora a gente vai... E fazer oposição com responsabilidade também, né? Fazer oposição só por fazer, só para gritar, ir lá para a tribuna, usar o seu espaço que você tem lá, tão precioso que é aquele espaço lá na Assembleia, aquela tribuna, e você querer bater no governo só por bater. Teve outro... Querer macular a imagem do governo. Oposição que falou, pô? Não, só ele mesmo. Só Valber. Só ele mesmo. E ele disse, eu não trato de nenhum outro assunto hoje, só isso. Quem quiser gravar comigo é só esse assunto. Eu acho que a oposição tem que fazer zoada, é importante. Agora, o que me preocupa nesse caso específico é só o fato de ser uma carta anônima, velho. Qualquer um que tá nessa sala, nessa bancada aqui,
pode ser vítima de uma carta anônima. Aí surgiu uma carta anônima contra Fábio Augusto. Aí, doutora Reni, tem que tirar Fábio Augusto do programa. Saiu com a Petrônio. Agora, Valber Virgulino tem outras denúncias. Olha a carta não quer dizer... Valber Virgulino tem outras denúncias anônimas, porque ele não fez. Pois é. Não é? Inclusive, porque não fez. Inclusive tem uma, né? Não vou dizer não, porque... Não, pode não. Não vou dizer não, porque... pediu off. Nos né? concederam entrevista recentemente aqui. Já pensou, chega uma carta anônima aqui, doutora Reni, tire Petrônio do programa que ele não toma mais suco verde. Uma denúncia anônima. Aí vai tirar o Peba por causa disso. Ó, a gente precisa ir pro intervalo. Bela já acendeu 3 vezes ali. Agora, o professor Humberto Júnior foi quem melhor prestou atenção, viu, Fábio Augusto? O que o deputado Júnior Araújo, que colocou Isabela no colo, aliás, ela foi o contrário, Bela colocou o deputado no colo, pelo menos ela está dizendo aqui, porque conhece ele desde pequeno lá de Cajazeira, dizendo que, na verdade, o que o deputado Júnior Araújo quis dizer, fazendo uma analogia, porque Xandão não é acusado de investigar, punir e prender, foi isso a mesma coisa que eles, segundo o professor Humberto Júnior entendeu, foi o que o Júnior Araújo quis dizer com o Valber Virgulino, que ele quer investigar, punir e prender. Pena que, como delegado de polícia, eu acho que nesse caso não dá para prender com a carta anônima. Intervalo comercial dela. Na volta, eu prometo colocar muitas interações, tem mais informações, tem muitas opiniões e tem entrevista hoje aqui no F5. Com quem, Petrônio Torres? Com o procurador, procurador da República lá em Brasília, pré-candidato a prefeito na cidade de Conde, Aloysio Lundig Regis, mais conhecido como Nino, filho do saudoso ex-prefeito Aloysio Regis. Muito bem, daqui a pouco a gente volta, só um tempinho tomar uma aguinha, um cafezinho, a gente volta já. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Só na Caoa Ford você encontra os lançamentos do mercado com o melhor custo-benefício. Ranger nova geração automática com o motor mais forte da categoria. V6 Diesel, Territory Titanium. Nova geração com designer totalmente novo. Mais espaço interno com avançados recursos e tecnologias semi-autônomos e segurança. Venha fazer um test drive em nossas lojas. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa. 3041-8230. Caoa Ford João Pessoa. No trânsito, escolha a vida. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. E aí, é fato ou é fake? Os paraibanos conhecem as leis do nosso estado? Vamos conferir. A lei é: todos os estudantes paraibanos têm direito a uma bonificação de 10% na nota do Enem. É fake. Tá muito bom para ser verdade. Eu acho que é fato. Seria ótimo, mas eu acho que é fake. Essa lei é fato. E se é fato, é trabalho da Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade.
Beba com moderação. Tintas Ditex. Um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer as melhores cores pra te oferecer. Tintas Ditex é a melhor pra você. Vem! Tintas Ditex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas Ditex é a preferida. Tintas Ditex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas Ditex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos Ditex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas Ditex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua Ditex. Tintas Ditex. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3, 2, 2, 2, 6, 4, 4, 4. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Vem aí, o segundo Oktoberfest Bananeiras, nos dias 27 e 28 de outubro, em uma estrutura incrível, atrações musicais e muita diversão. Preparem suas canecas e a alegria e venha se divertir com apresentações culturais, gastronomia, competições e muito chopp. Com mais de 10 estilos de puro chopp artesanal regado a muita diversão. Venha viver essa experiência, dias 27 e 28 de outubro, no Engenho Reserva da Moenda, em Bananeiras. Mais informações Instagram, @OktoberBananeiras, ou pelo WhatsApp 083 99959 0049. Clínica de Serviços Carneiro Nissan, ofertas imperdíveis para o seu carro ficar novinho. Aproveite 50% de desconto em serviços adicionais que vão deixar o seu Nissan ainda mais seguro. E para peças fora de garantia, o desconto é de 15%. Faça um check-up gratuito de 21 itens para o seu carro ficar em dia. E na compra de 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento. Agende agora o seu serviço na Clínica Carneiro Nissan. WhatsApp 83 998 41 18 19. Consulte condições no trânsito, escolha F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 12h48. Alô, alô, você que mora no Geisel. A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. É o Opção Geisel, que chegou chegando. Passarem até 3 vezes em todos os cartões e ainda garante descontos e cashback nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. Rede de Postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos. Abastece aí e mais opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 12h49. Quando chega essa hora, a Bela Vilante bate a fome. Quando a fome chega, eu só me lembro dele, Tonho de Martinha.
comida sertaneja de primeira. Entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. São 12 temperos naturais e as opções: tem rubacão, tem arrumadinho, tem fava, tem o que mais, Pepa? Já provou a fava, Pepa? Rapaz, ainda não. Tem um cuscuzinho. Tem um cuscuzinho. Com tem macarrão. Queijo cremoso. Tem penne. Estrogonofe. Tem camarão. Estrogonofe. Tem feijoada. Tem espaguete. Tem tudo, Pepa. Cebola caramelizada. Que não gosta. Tonho de Martinha. Se você quer saber mais opções em Tonho de Martinha, é muito fácil. Vai lá no Instagram, @Tonho de Martinha _. Tem no iFood, tem nos aplicativos. E se você quiser fazer o seu pedido, anota o zap de Tonho de Martinha aí. 998 17 98 26. Eu disse 998 17 98 26. Tonho de Martinha é bom demais, Bela. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h51. Registrar a audiência aqui do meu amigo Zé Nilton, empresário, tá de viagem para o sertão, acredito eu. Tá acompanhando o nosso programa. É o dos Domicianos, é isso? Não, ele é muito amigo dos Domicianos, né? Aquele Nilton Domiciano, não. Mas, estava por incrível que pareça, o Zé Nilton trabalhou por muito tempo com Domiciano Cabral, o nosso Dodó. Ele tá dizendo isso, ó. Ele tá dizendo isso aqui. Tá escutando o programa mesmo. Valeu, Zé Nilton. Dodó, que é um grande botafoguense. Foi vice de Pedro Cunha Lima, né? Ele mesmo. Foi presidente do Botafogo. Foi. Também, Já foi. Durante Botafogo, muito tempo. vereador de João Pessoa, deputado estadual. Isso. Primeiro damo de Bahia. Dodó. Da doutora Sara Cabral. Os caras quase... Essa é uma das últimas gestões, assim, né? Mais ou menos lá em Bahia. Mais ou menos. O Expedito também fez uma gestão. É verdade também. Quem? A de Sara? Sim. O Sara foi caçado. Sim, mas no começo ela fez uma gestão não, mais ela não ou foi menos, caçada, Cabral. não. Foi, não, acho que ela foi condenada. Isso. Não, acho que ela foi Cumpriu o condenada mandato. pelo Tribunal de Contas. Exatamente. E aí não pôde... Aí ficou... Ela teve ficha contas suja. rejeitadas. Acho que Fábio foi isso, Fábio. Eu sei que Dodó quase... Vê aí, procura no Google aí. Agora. Eu sei que Dodó quase se tora agora na campanha, né? Tudo era Dodó. Paga Dodó. O trem pagador. Paga Dodó. Só chegava os boletos. Dodó só pegava os boletos. 12h52, Fábio Augusto, ainda na Assembleia Legislativa da Paraíba, você conversou com 2 deputados. Pois é. Um de oposição e um da situação, mas eu falo isso em relação a Campina Grande. Inácio Falcão, oposição a Bruno Cunha Lima, e Fábio Ramalho, meu xará, seu xará, da bancada de apoio ao prefeito Bruno Cunha Lima. E é com ele que a gente começa, viu? É com ele que a gente fala, né? Eu perguntei ao deputado como é que ele viu essas medidas adotadas pelo prefeito Bruno, né? Já que houve nada mais, nada menos do que quase 10 mil demissões aí no último sábado, pegando todos de surpresa com efeito retroativo. E assim respondeu o deputado Fábio Ramalho. Eu acredito que quem já foi gestor, eu fui gestor, posso falar muito seguro desse ponto que aconteceu em Campina, que quando o prefeito foi em 2017, lá em Lagoa Seca, nós assim o fizemos também. O governo federal, inclusive nesse primeiro ano, tem sido muito cruel com as prefeituras. Dá para se provar, porque não só Campina, mas outras cidades já estão fazendo da mesma forma. E eu acredito que o que Bruno pensou foi em não apenas fazer com que a cidade continuasse andando, porque são quase 8 mil prestadores de serviço e comissionados, que significa 2% da população de Campina. E ele foi muito claro ontem.
quando ele disse que os prestadores que estiverem ativos, trabalhando, vão continuar trabalhando. O corte será justamente em gratificações, em diárias e várias outras questões precisam ser ajustados. Eu não acho normal que uma oposição queira criar um factoide político no momento em que a população sofre, porque eu acredito que quando um pai de família deixa de receber ou deixa do seu emprego, quem perde é a família. Então a oposição deveria estar se pegando em poder pedir ao governador que ajudasse a Campina Grande, que fizesse não só na saúde de Campina Grande, como na infraestrutura. Você pode observar, hoje Campina Grande necessita de uma maternidade, o governador prometeu, ainda não colocou. O governo não tem ajuda financeira à cidade de Campina Grande, olhando no âmbito da saúde. Então, o que eu acredito é que esse cavalo de batalha, quem perde é a população. Eu acredito. Bom, tá aí. Agora o deputado esquece, o deputado esquece que ele colocou a culpa na oposição aí. Quem fez essas medidas aí que você tá aplaudindo, deputado, foi o seu próprio prefeito. O seu próprio prefeito que o senhor defende. E a oposição não tá fazendo nenhum cavalo de batalha em cima disso, não. Agora, vem cá, hoje são 3 de outubro, né? 2021, 2022... E praticamente já estamos no final de 2023, né? Aí depois de 3 anos, Bruno descobre que 8 mil pais e mães de família, assim, é um calo na gestão. Né? Descobriu. Rapaz, eu fiquei impressionado com a frieza de Bruno ontem, sinceramente. Ia até escrever sobre isso, mas aí tive que levar minha filha no médico ontem, aí deixei pra lá, mas vou falar aqui. A frieza de Bruno me impressionou. Eu acho Ele disse que fez isso sem nenhum remorso. Eu acho engraçado. Não se arrepende de nada. Como o político se adapta, né? Face aos discursos, né? E eu gosto muito de Fábio Ramalho. Gosto de verdade dele. Gostei da primeira vez que a gente trouxe ele aqui. Já pensou se isso é no governo do estado? O que é que Fábio Ramalho não estava dizendo? Meu Deus do céu. Não, e ele veio cobrar que a oposição cobrasse ao governador João Azevedo. Quer que João Azevedo vá governar a prefeitura de Campina também? Ora, Pedro, e Bruno foi além disso. Olha, entre a corda estourar do lado mais frágil ou do lado mais forte, eu prefiro aquela história do lado mais forte. Como, meu amigo? Como é que 8 mil pessoas vão comer de quê agora? Vamos ver de quê? Vai pagar a conta de água? 8 mil não, Petrônio. 8 mil não. Foram mais. Não, pega 8 mil, multiplica por 4. A conta do IBGE é 4,2, dá quase 40 mil, mais de 40 mil pessoas. Pois é, que dependiam lá do capim da Agora, lagoa, se estava trabalhando ou não, como ele quis citar, o problema é seu, é da sua gestão, prefeito. O pior não é isso. Se não estava trabalhando, a culpa é dele. A culpa é dele. Improbidade administrativa, permitir que alguém... Né? Exato. Agora, eu só queria... Eu sei que o deputado Inácio Falcão... Isso. Eu só queria fazer uma pergunta. Eu vou tentar me ajuda a lembrar de cabeça se eu estou errado. São 15 parlamentares federais que nós temos aqui na Paraíba, não é isso? Isso. Veneziano Vital do Rego, senador da República, é aliado de Lula, né? Isso. Aliás, era o governador de Lula. Me ajude mais. E tem Luiz Couto, que é deputado do PT. Lula. Né? Gervásio Maia, que é do PSB. Lula. Doutor Damião, que é do União Brasil, mas é Lula. Me ajude mais, quem é de Lula Will aqui? Santiago Lula. Will Santiago. Hugo Mota. Murilo Não, Hugo Mota não. Ele diz que é independente. Deixa eu ficar nesses 4 aqui, que são assumir, nesses 5. Esse povo vai permitir Bruno Cunha Lima dizer que os 8 mil demitidos por causa de Lula, foi? Foi. Porque o que ele está dizendo, a coletiva dele foi para dizer isso ontem. A queda do STM. Aqui eu tive que demitir, porque o governo federal... Inclusive, nós temos que pautar aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Nominando Diniz. É verdade. Nominando Diniz disse, na Rádio CBN, e eu escutei, que não é verdade que o FPM caiu. Não é verdade. E outra, Fábio, ontem, né, ministros do governo Lula, FAMUP, prefeitos, confirmaram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu que nenhum município do Brasil vai receber menos
do que recebeu no ano passado. A gente botou o áudio de Lula aqui, não foi? Botou. Mas vamos deixar Inácio. E outra coisa falar. Também, a gente hoje a gente tá falando demais. Não, e outra coisa, só para encerrar aqui bem rapidinho, pelo menos da minha parte, dizer que o deputado federal Romero Rodrigues tem que se posicionar também, viu, deputado? O senhor tem que se posicionar também. Ontem aqui, ultimamente aqui... Romero é bolsonarista. Não, mas ele não é aliado de Bruno, não? Fábio Augusto. Ele não é aliado de Bruno, não? Eu nunca vi. Não é, não? Até onde eu sei, ele é. E não romper? Não romper aonde? Ele falou publicamente? Mas você mesmo disse aqui que acredita que ele vai ser candidato contra Bruno. Eu acredito nisso. Pelo menos eu acredito. Mas ele tem que se posicionar. Até agora tá caladinho. Exato. Tá pianinho. Tá pianinho. Romero tem que se posicionar, Romero é aquele que votou em Bolsonaro e indicou um cunhado. Ele mesmo. Você não sabe o que é? Você é ele mesmo. Ou seja, Romero tem que se posicionar, velho. Vai se posicionar? Hã? E tu acha que ele vai se posicionar? Tem que se posicionar. O cara foi prefeito de Campina Grande 2 vezes. Bruno tá ali porque ele foi colocado por Romero ali. E a popularidade de Romero hoje, o povo tudo pedindo pra ele voltar. E Veneziano, que era adversário. Não, mas calma, deixa eu terminar de molhar o bico. Veneziano era adversário. Vai se encontrar com Vladimir Putin. Oxi, ele vai pra Rússia. Vamos resolver o problema de Campinas. Veneziano hoje é aliado de Bruno. Veneziano quer resolver o problema da Ucrânia primeiro. Tem que falar também que Bruno botou a culpa em Lula. Veneziano quer resolver primeiro o problema da Ucrânia. Pra depois resolver o problema de Campinas. Aliás, cadê os aliados? Ô Jackson Macedo, a turma do PT vai ficar calada vendo Bruno Cunha Lima dizendo que os problemas, tudinho de Campina Grande, a culpa é de Lula, é? E Bruno Cunha Lima não estava um dia desse com o ministro da Justiça, não foi? Flávio Dino, beijando a mão, sorrindo. Pois é. Eu não tô entendendo mais nada. Gente, vamos ouvir o deputado Inácio Falcão, ele que é da oposição. Deputado, que danado foi que aconteceu em Campina Grande, deputado? Com quase 10 mil demitidos. O que foi que aconteceu em Campina Grande, deputado Inácio? A Campina Grande vivencia um golpe, né? Um golpe que nunca se viu isso na história política de Campina Grande, onde amanheceu o dia, na segunda-feira, 10 mil famílias desempregadas, sem o pão de cada dia, entre homens e mulheres, senhoras e senhores. Isso está trazendo mal-estar para Campina Grande, para a própria economia da nossa cidade. E eu acredito que o prefeito foi muito inábil quando faz uma determinação dessa natureza em tomar esse posicionamento com relação a 10 mil famílias que ficam desempregadas. Então, é lamentável, é triste. Campina Grande hoje vivencia um momento de terror dentro da cidade. Ontem nós tivemos diversos encontros, reuniões. Final da tarde, começo de noite, tivemos uma reunião com o Fórum Pro Campina, onde foi debatido e discutido essa questão do desemprego de Campina Grande por decisões de uma medida irresponsável, posso até dizer assim, onde numa véspera de final de ano, onde o pai de família está lá sem saber como vai fazer a sua ceia de Natal. Olha só, em seguida nós perguntamos a Inácio se essas demissões que Bruno fez, 10 mil demissões, são de pessoas ligadas a Romero Rodrigues, que assim respondeu o deputado. Olha, se foi estratégia, foi uma estratégia errada. Eu acredito que essa decisão ele se tomou usando como estratégia, fez no momento errado. Isso é para ter tomado essa decisão antes, no início do seu governo, não no final do seu governo, né? Então, se foi estratégia, foi uma estratégia errônea no momento errado. Estratégia errada aí de Bruno para demitir os apadrinhados de Romero, se assim foi, né? Agora, vamos ver, se foi isso, aí eu vou ter que reforçar o que disse Petrônio. É muita frieza, velho. É muita frieza. Pra não dizer outro nome. Maldade. Você tem que botar 8, 9, 10, sei lá, pra fora só pra poder separar o joio do trigo na visão do cara. Não, eu vou tirar os aliados de Romero, aí bota todo mundo pra fora, da forma como foi colocado. Meu irmão, tu já pensou, Fábio Augusto, o que é que tu, na segunda-feira, tu tem que pagar o colégio do teu menino, tem que pagar o aluguel. Na segunda-feira, quando é no sábado de madrugada, tu descobre que foi demitido sem ter direito a receber o salário. E a feira? Pois é. E a feira? Como já dizia o Chicó do Alto da Compadecida. Isso. Ô, homem sem coração, viu? Eita, meu Deus do céu.
Deputado Valber Virgulino falou alguma coisa sobre isso lá, Fábio, hoje? Eu vou dizer a você. Pianista só falava sobre Tibério e Pauliana. Que inferno, a declaração dele foi essa. Que inferno vive a cidade de Campina Grande, viu? E o prefeito ainda teve a coragem de dizer que preferia demitir do que aumentar imposto. Ele, claro, criticando o governo do estado, criticando a gestão de João Azevedo. Prefeito Bruno, que vergonha, viu, velho? Sinceramente, eu gosto de Bruno, Fábio, de verdade. Conheço o Bruno desde a época da Arapuã, quando era deputado estadual. Almocei uma vez com o Bruno, Bruno, Luiz Torres, lá em Pedro do Galeto, né? Que fica ali em Bahia, no finalzinho de Bahia. Essa mulher Pedro do Galeto, parece que acabou lá, fechou, não sei, encerrou as atividades. Mas assim, eu vi um menino novo, sabe, cheio de ideia bacana. E eis que Bruno vira um gestor sem coração. Será, Pepa? Porra, Fábio, deixa de graça. Para fazer isso. Meu irmão, eu garanto que se a equipe econômica de Bruno equacionasse aqui e acolá, porque quanto a prefeitura não vai gastar agora com esse empréstimo? Só de juros, só de parcela dos empréstimos. Mas ele diz que prefere que a cidade construa do que ter prestadores de serviço trabalhando na prefeitura. Muito bom. O senhor é o tempo da razão, né, meu irmão? O senhor é o tempo da razão. Bela, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma rodada de ouvintes aqui no F5. Ontem a gente deixou muita gente sem falar, então vamos tocar o barco por aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, tô aqui. Sou Vilma Vasconcelos aqui de Mangabeira. Vilma, querida, obrigado demais pelo carinho da audiência. Bom demais saber que você tá do outro lado aí. Assim como meu amigo professor Francisco de Assis, o professor Chico, que tá indo nesse momento da aula no CSU do Rangel, no projeto Virando o Jogo, e tá indo pro trabalho acompanhando o F5. Assim como a amiga Vilma. Bela, primeiro ouvinte dessa rodada. Fala, meu amigo Arthur de Nova Mangabeira. Boa tarde, turma do F5, todos que estão aí presentes e os ouvintes do F5. Acabou o sonho, foi Fabão. Pergunta a Petrônio aí, acabou o sonho da Série B, foi? Diga a Petrônio que tem nas padarias, que vocês quiserem comprar o sonho. Agora o sonho é só para 2024, diz Petrônio. Eita, Arthur, deixa de castigar os botafoguenses, Arthur. Alô, meu amigo Everaldo Júnior, um abraço, bom demais saber que você tá na escuta do programa. Abraçar aqui também, deixa eu ver quem tá mandando essa mensagem pra mim, deixa eu ver aqui, viu, Bela? É Bruno Leite Campos, tá dizendo aqui. Boa tarde, grande Fabão e Petrônio. Favor mandar um abraço ao amigo Dr. Landinho Ponciano, que no último sábado realizou a formalização do PDT em Conceição. Foi um sucesso. Estou na escuta do F5, programa top. Aqui é Bruno Leite, também de Conceição. Dr. Landinho se colocou como pré-candidato a prefeito de Conceição em um evento que reuniu várias lideranças da oposição. Bruno, meu irmão, obrigado pela tua audiência. Eu vi lá, eu vi inclusive algumas reportagens. Dr. Landinho Ponciano, que é engenheiro, empresário, que assumiu o comando do PDT lá na cidade de Conceição e colocou o seu nome à disposição para concorrer à prefeitura de Conceição. E brevemente aí a gente vai trazer Dr. Landinho, porque é um paraibano arretado, que trabalha hoje com uma empresa de construção civil em Recife, mas emprega muita gente na Paraíba, e a gente vai bater um papo aqui com o Dr. Landinho. Bruno, meu irmão, obrigado demais pela tua mensagem, viu? Abraçar também Everaldo Júnior, homem da Clares Cosmético. Obrigado, Everaldo Júnior. Deixa eu ver aqui, chegou uma mensagem de texto. O povo tá começando a mandar muita mensagem de texto, viu, Bela Vilante? Deixa eu ver quem mandou aqui. Gustavo Pinheiro, dizendo o seguinte: não bastasse o escândalo com esse cara da Brans Company, agora vem esse prefeito com essa decisão eleitoral e fria. Campinas, sem dúvidas, não viveu o seu melhor momento. Triste. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo carinho da audiência. Mais um ouvinte, Bela. Meu amigo Rafael Jaborô. Fala, Jaborô.
Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Como eu falei ontem, né? Paraíba acordou muito mais feliz, no geral. Quando o inominável perde, a população paraibana fica mais feliz. Parabéns ao Volta Redonda, mas infelizmente eu acho que não vai dar mais pro Voltaço, né? O time do Vale do Aço lá do Rio de Janeiro, porque acho que ele não consegue tirar a diferença contra o Paysandu de saldo de gol e o Amazonas, né, a gente sabe. O Amazonas é de 3 pra lá, na Xerox. Tô entendendo não. Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Boa terça pra todos. Bom começo de semana pra todos nós. Jaburu mandou um áudio aqui para o 88098989, mas também mandou um para o meu WhatsApp. Jaburu, como eu sou teu amigo, eu vou colocar também esse, Jaburu, que tu tá pedindo tanto para eu colocar. Fala, Jaburu, novamente. Eu acho engraçado demais. A galera antigamente dava repercussão à delação premiada, né? Fazia um estardalhaço, delação premiada, como se fosse prova de tudo, já condenava o camarada, já a mídia já estava em cima com a delação vazada, já se fazia o Judas, né? Para todo mundo descer a lenha. E agora é com carta anônima, que a imprensa divulga. Rapaz, se o cara não teve coragem nem de ir lá denunciar, formalizar uma denúncia, qual é a credibilidade que uma denúncia dessa tem? Eu não tô aqui defendendo Tibério ou Poliana, não. Mas eu fico abismado com a repercussão que dão, a sede e ao pote que vão para acusar duas pessoas, entendeu? Públicas, né? É bom aguardar mais um pouquinho, né? Se tiver prova, se tiver algo que incrimine, mas carta anônima ser divulgada em imprensa, supondo uma culpa futura, é uma piada. Eu acho uma piada, Fabão. Rafael Jaburu pra Rádio Pop. Valeu, meu amigo Rafael Jaburu. Abraço, Rafael Jaburu. Hoje, rapaz, ó, Cristiano Teixeira, viu, Pepa? O Pantera. O nosso Pantera. Prepara a bandinha aí, viu, Bela? Rapaz, é o nível dele não, hoje. Não é dele, não. Ele tá só me lembrando aqui. Ele tá só me lembrando que Bruno, que mandou a mensagem pra gente aqui de Landinho, tá aniversariando hoje, rapaz. Solta a bandinha pra Bruno. Parabéns, saúde, felicidade, que no corpo é sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Bruno, meu irmão, saúde, vida longa, sucesso, dinheiro no bolso e Deus no coração, é o que eu te desejo. Muito bem, deixa eu ver quem tá. Rapaz, o povo tá mandando tanta mensagem de texto aqui, viu, Bela? Meu amigo Gonçalo de Mangabeira dizendo: Fábio, manda aí um alô para os barraqueiros de frente do Mangabeira Shop, lá em Ari Lanches. Estamos ouvindo o F5 pela alternativa Mangabeira. Alô, Ari Lanches, em frente ao Mangabeira Shop, como também os barraqueiros ali em frente ao Mangabeira Shop. Bacana demais. Sempre vou ali consertar alguma coisa no celular, aproveito como um pastel. Eu que moro aqui nos bancários, tenho a minha vida comercial muito atrelada ao bairro de Mangabeira. Alô, Gonçalves, alô, Ari Lanches, bom demais saber que vocês estão na escuta do programa. Meu amigo Norberto Lima tá pedindo pra eu... Cadê, Norberto? Deixa eu mandar aqui. Acaba, fica meio desorientado aqui, viu, Bela? É muita coisa, viu? Norberto Lima me mandou aqui para... Tá aqui. Fabão, manda um abraço para meus tios que estão em São Paulo escutando a Pop FM. Toinho, Norinha, Amanda, Ayana, Davi, ou David e André. Vou repetir o nome da turma que tá lá em São Paulo nos acompanhando, viu, Bela? Toinho, Norinha, Amanda, Ayana, Davi, ou David e também André, titios do nosso ouvinte Norberto Lima, lá em São Paulo, acompanhando o F5, que é bom demais. Bela, tem muitos ouvintes aqui, daqui a pouco a gente tem entrevista, o nosso entrevistado já chegou, Pepa. Luísio Lundre Correia Regis, mais conhecido na Paraíba, Litoral Sul mais especialmente, em Brasília, onde é procurador, na República Federal de Brasília.
Ele vai ser o nosso entrevistado, é pré-candidato a prefeito na cidade de Conde. Daqui a pouco bate um papo sobre os bastidores em Brasília, sobre a política de Conde. Não, pode concluir. Não, pode falar. Não, só ia dizer que já que você falou em pré-candidatura, ontem eu vi nas redes sociais do deputado Eduardo Carneiro a formalização da pré-candidatura do empresário Glicélio Feitosa, que esteve conosco aqui lá em Bahia, rapaz. Grande festa, viu? Solidariedade. Solidariedade. Partido de Eduardo Carneiro. Isso. Lançou, não foi ontem? Ontem. O lançamento. Primeiro pré-candidato oficial lançado ontem em Bahia. Festão lá no Jardim Aeroporto, numa casa de recepção. Glicélio, que é um empresário do ramo de alimentos, tem supermercado grande lá em Bahia, o Império Supermercados. 2024 já começou. Já começou. Não só 24, como 26, Pepa. Também. Acompanhei ontem trechos de uma entrevista do deputado federal Hugo Mota, do Republicanos à TV Master. Senti sua falta ontem lá no Conexão Master. Pô, minha filha ontem levei minha filhota no médico. Fui prestigiar você, o amigo Marcos Uero, que é a bancada lá do Conexão Master. E lá via o deputado Hugo Mota. E o deputado Hugo Mota já lançou-se praticamente, pré-candidato ao Senado Federal, e foi mais além. Hugo Mota disse que a chapa já está pronta. Já está pronta. Mas nomenclaturou, não? Sim, citou nomes. Lucas Ribeiro, o atual vice-governador, candidato a governador à reeleição. João Azevedo e Hugo Mota, os dois candidatos ao Senado. Aí o vice dá para negociar com um monte de gente. Tem vice para negociar com muita gente. Eu, por exemplo, já escutei, eu não vou mentir, que a atual primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, que deve assumir o comando do PDT aqui na Paraíba, seria um excelente nome para compor a vice de Lucas, unindo mais uma vez Campina Grande e João Pessoa. Eu vi, não foi de Hugo Mota, eu vi no... Por isso que eu digo, 24 começou, mas o povo tá olhando para 26. Eu não sei porquê, mas eu acho que o vice de Lucas Ribeiro será um deputado estadual, como diria meu amigo Walter Santos, diplomagem. Você quer dizer que é o deputado Adriano Galdino? Sei lá, vamos ver. Mais ouvinte aqui no F5, agora no Cabim, viu, Bela? Boa tarde a todos da bancada do programa, boa tarde a todos os ouvintes. Fabão, estarrecido ainda com essa triste notícia aí de Campina Grande, né? Dessas 10 mil famílias sem pai nem mãe largados na rua, né? Gostaria de fazer uma indagação. Eliminar, tirar, colocar para fora 10 mil famílias da gestão assim. 10 mil prestadores de serviços. Como é que fica os serviços prestados pela Prefeitura de Campina Grande? Já está difícil para essas famílias que estão saindo, né? Que não tem mais onde ganhar o seu pão, como Pepa disse aí. E como é que ficam os serviços da Prefeitura de Campina Grande? Que prestação de serviço será feito em relação a essa triste tomada de decisão do prefeito Bruno? Que gestão ridícula! É muito fácil jogar nas costas do pequeno. Josélio, mais um Bela. Boa tarde a toda a bancada, todos os ouvintes. Só para aproveitar um pedacinho do programa e dar uma opinião aqui. Porque, aproveitando aí a fala do senador Rodrigo Pacheco, que está falando que os cargos de ministro do Supremo tem que ser modificado, tem que ter tempo determinado, não pode ser vitalício. Isso aí a sociedade já vem pedindo, boa parte da sociedade já vem observando também, que isso aí é muito estranho. Você tem um local onde tem 11 ministros, todos eles indicados pelo poder político do executivo, né? E chega lá, o cara senta, fica até 75 anos de idade, isso aí tá errado, bicho. O certo seria, porque se você tem uma Câmara Federal com 15 e 13 deputados federais, tem 81 senador, por que não pode ficar 27 ministros no Supremo? Cada um do ministro eleito pelo voto direto representando o estado de origem. Por que tem que ser 11? Quais são os nordestinos que estão lá sentados naquela cadeira dos ministros? Rapaz, a Paraíba teve um ministro no Supremo Tribunal Federal que foi apitar as pessoas nos anos 20. Ali o negócio é meio restrito, entendeu?
Eu acho que o ministro do Supremo tem que ser eleito pelo voto direto, certo? Na escolha da população, e tem que ser por mandato eletivo de 8 anos, com direito à reeleição. Aquilo ali não pode continuar mais daquele jeito não, rapaz. O povo tem que vir pra rua pedir modificação, sim. Tem o direito do povo. Tem que aproveitar essa deixa aí do Senado, viu? Ô Miguel, obrigado pela tua participação. Deixa eu discordar de algumas coisas. Se até em eleição para conselheiro tutelar tem neguinho comprando voto, Miguel, tu já imaginou uma Suprema Corte de um país ser eleita diretamente pelo voto popular? O que não teria de empresário financiando... Miguel? Já pensou, Miguel? E outra coisa, né? Outra coisa, Fábio. Se 11 já dão dor de cabeça, imagine 27. E tem outra coisa que é preciso dizer. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil adora imitar os Estados Unidos. O ministro da Suprema Corte lá não é ministro, tem outro nome, não é o juiz da Suprema Corte. A gente pode tirar até essa dúvida com o nosso entrevistado já. Se é ministro, lá não se aposenta não, Pepe. Até morrer. A não ser que você... a não ser que o camarada... Adoeça. Fique, inclusive, sem condições, né? Enfim, eu não concordo não com esse negócio de botar o povo para decidir nas urnas, não. O povo não sabe eleger vereador, imagine um ministro da Suprema Corte. Não, eu volto a dizer, meu irmão, se o povo há denúncias de compra de votos, até para eleição de conselheiro tutelar, imagina para ministro da Suprema Corte. Deixa eu abraçar meu amigo Júlio. Júlio, obrigado pelo carinho da audiência. Fagner Fofinho, tem aqui, mandou o áudio. Vamos tá, Fagner Fofinho? Pelo Bluetooth, Bela... Boa tarde, Rádio Pop, Fagner Fofinho do Uber, esses torcedores aí, nunca ganhou o Almedão, torce pra time de Rio, São Paulo, lá de fora. Homem, a gente é torcedor fiel do Botafogo da Paraíba, 2024 tá vindo aí, vamos torcer que suba e vai dar certo. Um dia a gente sobe, a esperança é a última que morre. Fagner Fofinho do Uber que é fiel, viu? Botafogo da Paraíba, vamos ganhar o último jogo lá pra tirar onda. E vamos embora, 2024 logo ali e vai dar belo, viu? A qualquer momento na Série B. Cuida, 2024 tá chegando, viu? Se prepara. Botafogo da Paraíba na Série B. Valeu! O Fagner Fofinho do Uber. Obrigado, Fagner. Bom demais saber que você está na escuta do programa. Assim como o meu amigo Edivandro, do Padre Biapina. Edivandro, inclusive, tá lembrando aqui, viu, Pepa? Que tá me mandando aqui uma postagem do portal Filipeia News, dizendo o seguinte: é confirmado, Domiciano e Sara Cabral estarão disputando a eleição de 2024 em Bahia. E a gente chegou aqui, Sara... Os dois? Acho que tem só aqui, ó, tem a foto dos dois, como é a manchete aqui, ó. Fonte segura, é confirmado, Domiciano Cabral e Sara Cabral em 2024 em Bahia. Eu acho que é Sara, sabe? E Sara não teve um mandato cassado, né? Ela teve uma condenação por parte do Tribunal de Contas da União. Inclusive, ela teve que ressarcir aos cofres públicos e ficou inelegível por algum período. Nosso ouvinte Edilson está dizendo: meu amigo, todos os dias tem engarrafamento nas proximidades do Trauma e não vejo uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no sentido Cabedelo. Ele mandou inclusive aqui a foto dentro do viaduto. Mas ali, nós já dissemos aquilo, ali não é ali na rodoviária, não tem o que fazer, meu irmão. Ali é fazer mais uma faixa, né? Com a triplicação aí e acabou, não tem o que fazer. Não é? O que atrapalha o trânsito ali, Fábio, é aquela entrada para o Pedro Godinho. Que muitos carros desaceleram tal, e quando há desaceleramento em rodovias, né, acontece congestionamento, é normal. Tanto que depois o trânsito flui. Né? Dá uma travada ali para a entrada do Maneira Shop, depois flui de novo. Aí dá outra travada ali na entrada para o Carrefour, para o Bessa, depois destrava de novo e assim sucessivamente. Até ter a terceira faixa, meu irmão, vai ser nessa tocada. Muito bem, abraçar meu amigo Bruno da Inaiá, ele que é rádio escuta da Prefeitura de Bahia. Brunão, um abraço, obrigado demais pela audiência. Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13, também na escuta do programa. Bruno, inclusive, faz questão de mandar aqui, ó, tá acompanhando a gente pelo YouTube. Brunão, meu irmão, obrigado, viu, velho? Bom demais saber que você tá do outro lado. Meu amigo Vitor Santos tá também na escuta do programa, dizendo que após a privatização, a tarifa normal da água no Rio de Janeiro
cresceu 71%. Não, peraí ver. Privatização. Tarifa normal no Rio de Janeiro é 71% mais cara que em São Paulo. Existe uma discussão muito grande hoje em relação à privatização do abastecimento d'água em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas querendo privatizar a Sabesp. Meu amigo Reinaldo Chacon tá aqui pedindo licença. Reinaldo Chacon, no cabinho, viu, Bela? Solta o rei. Fabão, boa tarde, aqui Reinaldo Chacon. Rapaz, eu escutando a CBN e a Band News. O cara veio com nojo desse jornalismo paulista, como tem uns daqui também, o cara tem nojo dos daqui também. Desses caras da direita. Meu irmão, os caras da CPTM, e se tiver alguém lá da CPTM que votou nesse governador, bem feito, porque eles sabiam que tudo desse governo, que era pró-Bolsonaro, PSDB, certo? Tudo é privatizar. Eu sou contra a privatização, que só faz encarecer para a população. Reinaldo Chacon. Tudo que é bom todo. E outra, viu, Fábio? Aí ele mandou outro, velho. E na conversa com o Bial, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele falou que das duas conversas que teve com o Lula e com o Bolsonaro, tem muita diferença. Lula, ele presta atenção no que a pessoa está falando. Já Bolsonaro não, é disperso, é lesão. Então, quer dizer, o Brasil estava fudido na mão daquele homem. Reinaldo Chacon. Valeu, Chacon. Mais um, meu amigo Luiz Pedro. Pera aí. Deixa eu trazer uma bombinha. Uma bombinha, Bela? Bota um clima de tensão aí, Bela. Não? Deixa eu colocar primeiro o áudio e você traz enquanto ela só ela... Aumenta a expectativa, vai. Bota mais um ouvinte agora no Bluetooth, Bela. Boa tarde, amigos de F5. Eu concordo com o Petrônio. Até ter a terceira faixa, vai ter engarrafamento lá no Geisel, vai ter engarrafamento ali perto do Unip, vai ter engarrafamento no Renascer, vai ter engarrafamento perto do Manaíra, vai ter engarrafamento perto do Pedro Gondim, vai ter engarrafamento para entrar no Cristo. E outra, esse negócio de tá botando viatura da Polícia Rodoviária Federal não adianta não, sabe por quê? Porque o povo de João Pessoa e adjacências é abestalhado. O povo tem medo de viatura, acha que o carro dele tá ilegal e vão parar ele, ai meu Deus, e diminui ainda mais o trânsito que já é menor. Por isso, esperem a terceira faixa e tentem descobrir caminhos alternativos para casa e horas alternativas também. Valeu! Valeu, meu amigo Luiz Pedro. E agora, Concordo com o Luiz. Eu já disse aqui, Luiz. A PRF só inibe mais ainda os motoristas. E atenção, torcedor do Flamengo! Essa é para abalar o coração dos flamenguistas, Fábio Bernardo. Tite! Tu tá Tite? Fica Tite, não. O ex-treinador da seleção brasileira, Tite, diz sim ao Flamengo e vai comandar o mais popular time do Brasil e do mundo, Fábio Bernardo. Era esperado, né, Tite? Né? Não sei não, tinha time americano tinha atrás. Tinha não ao Corinthians, tá? Vamos esperar se Tite vai deixar o torcedor do Flamengo Tite ou alegre, né? Tá confirmado mesmo? Confirmado. Tá Prego batida por aqui no Globo Esporte. Tem uma história que ele não quer acompanhar o Flamengo contra o Corinthians. Tite diz sim ao Flamengo e aceita assumir em outubro. O anúncio é só detalhes agora. Como é que eu gostei? Melhor do que o louco do carequinha, né? Como é? Fica o quê? Tite aí, como é? Fica Tite não. Tu tá Tite. Quem tá triste aí? Você Você tá alegre ou tá triste? Tá alegre ou tá triste? Rapaz, olha, eu sou um otimista de carteirinha, né? Por exemplo, o empate do Botafogo ontem, não é?
Foi assim, deixou um monte de time na briga. Flamenguista aí. Tá em Petrônio, meu Deus. Tá lá Vamos ainda. embora, Depois do que o Botafogo da Paraíba fez, Petrônio. A gente tá falando de Flamengo, não é de Belo. Meu filho, não dá. Pepa, vamos fazer o seguinte, são 13 horas e 29 minutos na Paraíba. A gente precisa ir para o intervalo comercial, que o nosso entrevistado está por aqui. Só trazendo a seguinte informação, viu, Isabela? A Marinha do Brasil identificou e lacrou a lancha utilizada por um empresário para danificar equipamentos da banda da cantora Luciene Melo na Praia do Jacaré, em Cabedelo, no último sábado. Todo mundo lembra, né? A artista fazia um show no momento do incidente e teve a apresentação interrompida após o grupo acelerar o motor do veículo e molhar os equipamentos da banda. Ainda de acordo com a Marinha do Brasil, um procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso, que além de danificar os equipamentos, teria colocado em risco a segurança da investigação. Cadê o nome desse camarada? Eu sei que era o dono da pizzaria Veneza. Cadê o nome dele? Você não disse que ia dizer. Eu queria saber o nome dele. Procura o nome dele aí. É o dono da pizzaria Veneza, a mesma pizzaria que na época... Vocês estão lembrados, né? Na época dos acampamentos golpistas ali do grupamento... Acampamento do golpista não, do movimento golpista, do grupamento de engenharia, mandava pizza de graça pra todo mundo lá. Um bolsonarista assumido que tá no papel dele, faz o que quiser, afinal de contas o dinheiro é dele. Ele mandava pizza lá pra alimentar os golpistas. Agora eu queria saber o nome desse cidadão. É o dono da pizzaria Veneza. Pizzaria Veneza que tem aqui nos bancários também, né, Pepa? Pelo menos tinha, né? Foi lá, o bombadão, o se achando dono o homem cheio de dinheiro do mundo. Só porque foi barrado, não pôde entrar no show, porque o show já tava no limite. Foi lá, pegou a lancha dele e molhou os equipamentos. E esse camarada tem que pagar, no mínimo, os equipamentos da cantora. No mínimo, os equipamentos da... De acordo com a cantora Luciene Melo, ex-magnífico, hoje faz carreira solo, quem pilotava a lancha era o empresário Vinícius Gutierrez, proprietário da Veneza Pizzaria. Ele teria sido barrado de adentrar no evento por limitações impostas pela Marinha do Brasil, explicou a cantora Luciene Melo. A informação está no site Notícias PB. Vamos dar o crédito aqui. O professor Humberto Júnior está trazendo aqui, me mandou, e a gente tem que ir para o intervalo comercial, uma nota de esclarecimento da Veneza Prêmio, viu, Pepa? Que diz o seguinte, a nota: esclarecendo aos nossos clientes e amigos que o senhor Vinícius Gutierrez nunca fez parte da Veneza Prêmio Express Limitada. Ele era proprietário da Veneza Cachaçaria, extinta há vários anos. Eita, meu Deus, quem fez essa nota, meu Deus? Colocaram um H, é HA, Veneza. Colocaram um A craseado. É um HA, Veneza. Meu Deus do céu. Desta forma, sentimos muito e nos olha. Ele tá dizendo aqui, essa nota tá dizendo que o cabo não era da Veneza Pizzaria. Eu vou investigar essa história aqui, viu? Vou investigar. 3h32, intervalo comercial, é rapidinho. Na volta a gente bate um papo com quem, O que importa é o nome do cidadão, né? A gente bate um papo com quem na volta? Com o Aloysio Lundrig Regis, um homem forte lá em Brasília, um dos melhores advogados do estado da Paraíba, que trabalha e atua em Brasília há vários anos, bastidores de STF, STJ e filho do ex-saudoso Aloysio Regis e pré-candidato a prefeito de Conde, tá bom? Intervalo comercial, a gente volta já, Bela. Programa F5, oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Praga tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Praga tem controle sim. 32226444. Praga tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto. Fábio Bernardo. 13h35. Fábio Bernardo. É porque eu tava procurando um mexão aqui pra ler mesmo. Foi? Aí o WhatsApp travou. Bela, preste muita atenção, viu, meu amiga? Se você gosta de tomar uma boa cachaça, você precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove agora mesmo a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e também Mérito Sensorial em Minas Gerais na versão bálsamo. Boa do Brejo, a melhor cachaça do mundo. É de Areia, Bela. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13h36. Última meia hora do F5, a gente recebendo aqui o procurador Aloysio Lundrig Regis, que Petrônio Torres já antecipou que é pré-candidato a prefeito de Conde. Petrônio Torres, você como mais experiente da bancada, faz as honras da casa, Pepa. Deixa eu também falar quem está por aqui, Fábio, além de Aloysio Lundrig Regis, filho do saudoso Aloysio Regis, já falou as outras atividades do pré-candidato a prefeito de João Pessoa. Quem está conosco também aqui, nosso Zélio Marques, ex-superintendente de União, ex-secretário de Planejamento da cidade de Conde, entre outras atribuições, entre outros serviços prestados ao povo da Paraíba de uma forma geral. Meu amigo, cantor, compositor, minha mãe tinha, viu, Isabela Vilante? Mamãe tinha, não é LP, é o compacto de Marinés Aboiador, Fábio Bernardo. Tá aqui acompanhando a Aloysio Lundrig, que a gente vai chamar de Nino, é conhecido até em Brasília, lá nos bastidores. Os ministros chamam Aloysio de Nino, né? Quem somos nós para chamar ele de Aloysio? Pois é. Chama ele de Nino. E Marinés Aboiador, daqui a pouco dá um tonzinho da sua voz aqui pra gente. Você também. Você só disse pré-candidato a prefeito de João Pessoa de Conde. Foi? João Pessoa foi? Vamos correr, ainda vamos não, correr. Né? Imagina, prazer tê-lo conosco, Zélio Marinés, bem-vindo ao F5. Eu queria começar esse bate-papo, que eu acho que isso não vai ser entrevista, vai ser um bate-papo. Eu queria que você falasse um pouquinho do que acontece. Um ouvinte ligou para aqui agora, sugerindo, mandou um áudio do WhatsApp, melhor dizendo, sugerindo que o nosso país tivesse 27 ministros no STF. Se 11 é muita dor de cabeça, imagina 27. O que é que acontece hoje, essa cisma entre os poderes? Boa tarde, bem-vindo ao F5, a Paraíba lhe escuta. Petrônio, primeiro boa tarde para você, para Fábio Bernardo,
para o Fábio Augusto também, que não está aqui, para a Isabela, que está comandando o nosso programa, né? Isso. Para o nosso doutor Zélio, 8 anos secretário de Planejamento do Conde, prefeito do Congo, diretor da União, tudo e mais um pouco já foi na vida, entendeu? E agora está me ajudando a gente a elaborar lá um novo plano de governo e de desenvolvimento para o Conde. Meu amigo Marinésio, que você conheceu, aboiador, mas eu conheci Marinésio, eu tinha uns 12 para 13 anos, ele ainda fazendo música para o ex-prefeito Almir Corrêa, que era meu avô. Você é mais novo, você não... Nossa. Ele fez música ainda da campanha do meu avô. Um dia desse eu botei ele para cantar e ele sabia a música todinha. Fez música pro meu pai, fez música pra minha mãe. Pro agora... Botafogo da Paraíba. Já tá prevenindo a música, já tá prontinha. Olha aí. E ele me ligou de manhã, logo após esse acontecido, né, Petrônio? E já se colocando na campanha da gente. E eu não podia deixar de aceitar o apoio do amigo velho, né? Obrigado. Importante. Ô Nino, o que eu questionei de início, como é que tá essa cisma, assim, sabe? Essa briga entre poderes. Depois a gente fala do Conde, agora claro. deixa eu falar aí, essas matérias de STF, como é que funciona o Supremo Tribunal Federal? Descriminalização da maconha, do aborto. Então, aí tem umas leituras aí totalmente equivocadas, Petrônio, certo? Que estão sendo feitas, né? Eu também, eu sou fã do STF, mas eu também tenho muitas críticas ao Supremo Tribunal Federal na conformação que tem assumido de uns tempos para cá. A gente copiou, por inspiração, a gente teve um modelo de parlamentarismo que vigiu muito bem desde 1824, durante 65 anos, até 1889, que foi aquela primeira carta da República, a primeira carta brasileira, não era da República, era uma carta monárquica, mas que funcionou muito bem e que Dom Pedro também outorgou essa carta do mesmo jeito para Portugal. Uma carta parlamentarista, como é da tradição dos países do continente europeu. Portugal, Espanha, Inglaterra, eles têm essa tradição parlamentarista. Quando vem a República, por inspiração de Rui Barbosa, foi implantado na marra o presidencialismo no Brasil, copiado dos Estados Unidos, Marinésio. Só que combinaram sem combinar com a população, que tinha toda uma tradição parlamentarista. Você tem no presidencialismo um partido de um lado, um partido do outro, e eles brigam o tempo todinho pelo poder e vão se alternando. No Brasil, não. Sempre quem está saindo se compõe com quem está chegando, e o cara perdeu a eleição, mas para compor a maioria ele vai entrando ali e tal, tudinho, e a gente ficou nesse samba do crioulo doido. Eu vou chegar lá no STF. O que é que acontece? A Constituição de 88 é copiada da Constituição parlamentarista de Portugal, mas nós somos presidencialistas, fizemos um plebiscito. Então a gente... Quer dizer que a nossa é igual a de Portugal, sendo que muda o regime? Copiada da... Ctrl-C, Ctrl-V? Não chega a ser Ctrl-C, Ctrl-V, mas a gente tem uma simbiose com Portugal. Ora eles copiam a nossa Constituição, ora a gente copia deles. Entendeu? Então a gente, dependendo do momento, você vai ver, por exemplo, a Constituição deles, quando houve o regicídio de 1910, que foi implantado lá a República, eles copiam a Constituição brasileira de 1889. E nós vamos nessa. Ora a gente copia eles, ora eles copiam a gente. Não vou dizer que foi uma cópia literal, mas foi uma inspiração. Essa Constituição portuguesa. Aí o que é que acontece? Você tem nos Estados Unidos um Supremo Tribunal Federal com 9 ministros. E não tem turma. Lá como é que se chama, Nino? Suprema Corte. Não, lá não usa o nome ministro, a nomenclatura ministro, né? É Justice. Justice. Né? Justice. Olha o que você estava querendo saber. Justice. Né? Então, eles lá, eles têm isso. Lá, o direito, ele não é um direito federal. Cada estado tem seu direito. Não é um direito federal. Aqui não, aqui a gente... E lá eles eram estados separados que se uniram para fazer uma federação. Aqui não, aqui a gente era um estado unitário e a gente entendeu que administraria melhor o Brasil se ele fosse dividido. E aí a gente tem estados que às vezes mais parecem com províncias do que com estados, porque o grau de autonomia é muito pouco, Fábio. E quando a gente bate no Supremo, lá eles são 9, certo? Mas eles não têm que unificar o direito federal. A Constituição deles lá são 7 artigos. Eles aplicam lá, eles praticamente não têm lei. Eles aplicam lá o direito consuetudinário, exceto na Louisiana, que é um direito meio baseado em precedentes. Eles não têm muita lei, entendeu? A Constituição americana tem 7 artigozinhos só, certo? Então não dá para você pegar aquilo ali, copiar daqui para lá ou de lá para cá. O Brasil é um país muito
sui generis, ele é muito mesclado, tem elemento de parlamentarismo, elemento de presidencialismo, entendeu? E fica E agora que tá bagunçado mesmo. Aí quando bate no Supremo Tribunal Federal, qual é o problema? Nos Estados Unidos, realmente, o ministro fica pro resto da vida. E lá é pau com força. Tem os que são conservadores e liberais e a maioria das votações são pau a pau. Já na Suprema Corte Inglesa, eles elegem os ministros de forma técnica. Tem todo um conselho, toda aquela tradição. As decisões são mais unânimes, né? Eles procuram afastar um pouco da política. Na Alemanha, a Suprema Corte não fica nem na capital, que é Berlim, fica em Karlsruhe, que é 60 quilômetros de Berlim. Porque eles dizem que querem afastar o poder judiciário da política. Eles têm essa visão. Aqui, a gente tem essa tradição que o ministro fica até os 75 anos, não fica pro resto da vida, mas não é como no direito europeu, que tem mandato. Entendeu? Aí se vai piorar, se vai melhorar, eu não sei. Realmente, a gente tem visto aí ultimamente Eu evito criticar o Supremo, entendeu? A Suprema Corte, demais. Tem muitos advogados que estão muito críticos da Suprema Corte, porque às vezes causa essa impressão de que eles criaram uma lava-jato só para eles. Se você pegar a teoria pura do direito, né, eles estão fazendo função de Ministério Público, função de polícia, função de um bocado de coisa, mas eles se justificam dizendo que oficiaram mesmo, diversas vezes ao Ministério Público, à polícia, e eles não apuravam. Tem essa queixa. Eu vou propor já aqui para o doutor Luiz vir aqui uma nova vez para a gente falar sobre isso, uma outra vez. Tá bom, a gente porque fala. O assunto é tão palpitante, eu tô com a minha garganta aqui doida para entrar no assunto, porque eu me lembro, doutor Luiz, que eu dizia isso lá atrás, quando da Lava Jato. Porque tem muito político hoje criticando o Supremo, mas é o mesmo político que bateu palma para o Supremo quando Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Casa Civil, quando Sérgio Moro autorizou uma divulgação de uma fala de uma presidente em rede nacional, quando não podia com prova ilegal. Um áudio e naquela gravado. época a turma bateu palma e eu dizia, a roda gigante vai girar. E a roda gigante está girando. O assunto é tão palpitante que eu queria que o senhor viesse novamente para cá. A gente vem. Porque senão a gente não fala sobre o Conde. Olha, eu sempre fui crítico do Sérgio Moro, entendeu? Daqueles métodos, daquela simbiose entre Ministério Público e delegado. Aí você vai bater no outro problema que está também lá no Supremo. É o seguinte, você tinha antigamente o processo de tipo inquisitório. Eu investigava, eu denunciava, eu julgava e eu julgava o recurso. E qual era a chance do acusado, doutor Zélio? Zero. Certo? Porque tinha uma pessoa que era dona da verdade. Certo? Quando você cria um processo de tipo acusatório, que eu até brinco, é a democratização da verdade, a democratização, a objetivação da verdade, você tem uma pessoa que investiga, aí que é o delegado, aí você tem um promotor, que eu sou contra o Ministério Público investigar por causa disso, o Ministério Público vai fazer um trabalho crítico sobre o trabalho do delegado, aí vai oferecer a denúncia, que pode ser pior ou melhor do que a do delegado, para o investigado. Aí você tem um juiz que vai fazer um trabalho crítico sobre o trabalho do Ministério Público, entendeu? Você tem um advogado, que eu brinco, o advogado no processo é o que a oposição faz no governo. Ele vai apontar as falhas, tá entendendo? Então, quando você coloca isso assim, para quem não é da política, ele começa a entender aquilo. Aí você tem aqui, o juiz é como se fosse o município, o tribunal é como se fosse o Estado, é o recurso. Recurso para o STJ, para o Supremo, é como se fosse a União. Então, você tem uma verdade ou poderes repartidos de forma horizontal entre essas figuras, delegado, juiz, promotor e advogado, e na forma vertical também, juiz, desembargador e ministro. E aí você consegue dar uma objetividade maior à verdade e aparar melhor as injustiças e as perseguições, né, Petrônio? É verdade. Ele tem que vir para cá só para Tô dizendo a você, mas vamos falar um pouquinho Só pra gente entrar no Conde, negócio de descriminalização da maconha também é um erro que estão fazendo aí, certo? Isso, concordo. Se você tentar suicídio e você escapar, você vai preso por tentativa de homicídio? Não. Por que não? Se você tomar veneno e escapar, se eu der veneno a ele, e ele escapar, eu vou pra tentativa de homicídio? Vai. Vou. Agora, se eu der a mim mesmo e tomar, eu vou ser processado por tentativa de homicídio? Não. Por quê? Porque não existe crime contra si mesmo. Não é? O crime é só quando interfere no outro. Isso. O que o Supremo está dizendo apenas é que o uso de droga, o consumo de droga para uso próprio, não é crime. Do mesmo jeito que se eu cortar a minha mão, eu não vou preso por lesão corporal. Mas cortar de marinés vai. Se cortar de marinés, eu escutei uma entrevista do presidente Luiz Barroso, ele dizendo meio que diz assim,
Quem já decidiu que não é crime foi o Congresso. Não foi nem o Congresso, é a teoria geral do direito. Não, e ele diz mais. Agora, o que a gente está decidindo é a história da quantidade, porque, segundo ele, tá lá na lei que não é... Vamos falar sobre isso depois, senão a gente pode falar sobre o Conde. O que eles você pode criticar aí é que você pode ter 1 quilo de maconha em casa para consumo próprio. E pode ter 20 gramas que você está traficando, certo? Mas aí eles estão fazendo um standard legal para dizer mais ou menos se tiver com 20 gramas, com 30, aí é consumo e tal. Aí daqui a pouco a polícia vai ter que andar com uma balancinha. Todo mundo dizendo aqui, tem que trazer o homem para falar só sobre isso aqui, viu, Pedro? Sobre outras coisas também. Mas, ô Nino, por que você tá inventando ou querendo ou já é pré-candidato a prefeito do Conde? O que é que tá acontecendo no Conde? Olha, Petrônio, na verdade, eu sou bem sincero com você. Entendeu? Eu conheço aquela política do Conde a fundo. Conheço detalhe daquela política do Conde que pouca gente sabe. Neto de Almir Correia, filho de Aloysio Regis, a primeira liderança do Conde foi meu avô Almir Correia, né, que era vereador em João Pessoa, ainda com os votos do Conde e da Rua do Rio, aqui em João Pessoa. Eu acho que sua mãe, Dona Irene... A terra de... O bairro de João Azevedo, Rua do Rio? Era. E aí depois, quando o Conde se emancipou, a primeira vice-prefeita foi minha avó eleita, Geranil Lundgren. Aí veio meu avô Almir Correia prefeito, veio Antônio Maranhão e depois veio Aloysio Regis numa sequência de 4 mandatos. E depois Tatiana Correia, que é filha do meu avô Almir Correia, minha mãe. Certo? Então, assim, eu nunca quis enveredar pela política. Eu fiz um caminho pela advocacia. Certo? Mas o problema que está lá no Conde é o seguinte. A gente vê o Conde, doutor Zélio, que o senhor foi um secretário de planejamento exemplar e traçou uma rota de desenvolvimento para o Conde, com turismo, com a industrialização, com o distrito industrial do Conde, com a agricultura. O Conde numa situação de abandono total, Petrônio. Você, por exemplo, eu lhe digo, das 23 escolas do município, o ex-prefeito Aloysio Regis fez 18. Uma foi o ex-prefeito Almir Correia, 2. Quer dizer, a gente tem de 23, a gente vai para 20. Só 3 escolas não foram feitas na administração desses 2 líderes. Só 3 das 23. Então, você vê, nesses últimos 12 anos, nenhuma escola foi feita. Nesses últimos 12 anos, não tem nenhum programa habitacional, Fábio. Para você ter ideia, não sei se você sabe. Você conhece Jacumã? Toda aquela vila dos pescadores, aquilo tudo era fazenda da minha avó, Geranil Lundgren. Ela deu aqueles terrenos todinho num programa de assentamento pioneiro para que cada um daqueles moradores pudesse ter sua casinha. Do campo de futebol para cá, Petrônio, ali do Iate Clube, era a terra dos Pimentel, que é do pai de Carla, do avô de Carla. Acha um terreno ali que foi dado a algum pobre? Entendeu? Toda a vida eles tiveram essa visão um pouco mesquinha da vida, de não entender as necessidades humanas. E aí você tem terreno dado por Aloysio Regis. Só de casa foram dados 1.600 casas. Tem terreno dado por meu avô Almir Correia em vários programas habitacionais. Tem programa no Guruji de erradicação da casa de palha, ainda feito por minha avó Geranil Lundgren, por meu avô Almir Correia, por meu pai Aloysio Regis. Então, quando você olha para o Conde hoje, dá pena de você ver o marasmo, Petrônio, que o Conde está vivendo. O Conde tem sofrido. Você não tem uma política de turismo. Política de turismo lá, Fábio, é apenas fazer show. Eu vi uma postagem até da ex-prefeita Marcelo Sena, até parabenizo. Nesses últimos 3 anos, só de aluguel de palco foi gasto 8 milhões. Isso é um absurdo. Entendeu? Aí, desfile de 7 de setembro, pela primeira vez na história, não tem. Diz que quem governa a prefeitura é um tal de um bode, de um carneiro, sei lá, de onde danado apareceu, um camelo. Um tal de um deputado aí com esse nome, que um dia desse eu vi postando que estava trabalhando na reforma tributária. Eu tive curiosidade, até chamei ele aqui pra gente debater. Fui ver o currículo dele. O cara tem o 2º grau. Se você botar ele para fazer uma redação, vem com 10 erros de português, rapaz. E o cara tirando onda, parece um pavão, como se fosse um grande tributarista brasileiro. Tá entendendo? Então a gente vê isso. Se você refere ao deputado Eduardo Carneiro, é isso? Eu não sei lá, um tal de um bode, de um carneiro, que é um deputado aí que tá para lá. Eu sei que ele só tem o 2º grau quando eu fui pesquisar aí. Entendeu? Chama ele aqui pra gente discutir. O deputado é forte lá no Conde. Diz que ele é gordinho. Tira o Instagram da prefeita, disseram que ele é forte demais, teve voto demais. Agora, do jeito que ele teve voto, na irresponsabilidade que ele teve voto, qualquer um tem, porque disse que na véspera da eleição era R$350 e uma cesta básica. É o que o povo me diz. E tem várias testemunhas que você quiser, traga aqui e diz que ela atua dessa maneira. Nem que eu tivesse
com a prefeitura na mão, Fábio, eu teria condições de fazer um negócio desse, porque eu não tenho esse nível de responsabilidade. Eu tenho que entrar numa administração e sair inteiro. Entendeu? E assim, o plano de governo que a gente está montando com o doutor Zé da nossa pré-candidatura é nesse nível. Então sua pré-candidatura é prego batido ponta virada. Se tiver um nome na urna, é o meu. Entendeu? Eu não abro nem para um trem carregado de dinamite. Aí diz, se fizer uma pesquisa você não estiver bem. Isso não existe. O senhor falou no nome da ex-prefeita Márcia. Uhum. Eu já ouvi a tese, como é o nome da vereadora de lá, que disse que vai ser Marinho. Eu vi uma tese numa entrevista dela, na época, a Luciano Coxinha, lembra? No podcast do Coxinha. Podcast do Luciano Coxinha. Dizendo que lá a oposição toda vai se unir. Vai todo mundo se unir? O caminho é esse? Eu não tô O senhor senta com todo mundo lá? Eu sento com quem quiser sentar comigo. Eu sou pré-candidato e dificilmente o partido vai me negar a vaga. Entendeu? O senhor está no MDB, doutor? A gente está conversando com o MDB, mas com outros partidos também. Historicamente, a gente sempre foi do MDB. Mas a gente está conversando com o senador veneziano e com outras lideranças também. Você era muito ligado a Maranhão, não era? Sempre fui muito ligado a Maranhão, gosto muito do senador veneziano, né? Mas o senador veneziano gosta de compor e ele tem essas ligações com o PT, da ex-prefeita Márcia, não é? Tem uma série de condicionantes, mas eu acredito que deva ser pelo MDB mesmo. É possível estar a Luísa e Márcia no mesmo palanque? Não ela como vice, indicando alguém como vice? Olha, sim, é possível. Ela teve seus méritos, né? Ela teve seus méritos, sobretudo na educação. A gente tem as críticas também a ela. Por exemplo, aquela Praça do Mar que ela fez foi muito bonita. Mas ali a gente tem uma crítica forte. Acho que foi Ricardo Coutinho, né? Foi no governo. Na verdade, ela conseguiu inserir... Com o Ricardo. Ela conseguiu inserir o governo do estado dentro do município do Conde, né? Que o município do Conde era carente de muitas obras estruturantes da revitalização da PB. 018. O binário de Jacumã. O binário, entendeu? A gente tem que dar a mão à palmatória. Que foram obras do governo, mas por intermédio de Márcia. Por intermédio dela, Mas aí também, Petrônio, você tem um outro lado. Ela desalojou mais de 50 famílias de barraqueiro que sobrevivia da sua barraquinha, Fábio. E ela, naquela praça que é muito bonita, não tem espaço para o pobre. Não teve espaço para o humilde, não teve espaço para o pobre. E aí é uma crítica que também se faz à prefeita. Foi lá, chorou com os barraqueiros, carinho demais, abraço demais, Marinés. E 4 anos depois, cadê minha barraca? Entendeu? Não tem. E na gestão do ex-prefeito Aloysio Regis, você participou da inauguração, foi aquele belíssimo complexo lá de Coqueirinho. Então, dentro do nosso plano de pré-campanha, que a gente está elaborando, tem um projeto para a gente devolver pelo menos umas 50 barracas daquela, fazendo 10 ilhas na hora. Que está sendo feito por Zélio Marques, meu amigo Zélio Marques. Pro doutor Zélio. Ele quem está elaborando para a gente fazer um plano de governo nesse sentido. Entendeu? Ele, outras pessoas também estão conversando comigo, para a gente tentar devolver a dignidade, derrubar um equipamento turístico histórico, como a lambada de Jacumã. Aquilo foi uma cinte à história de Jacumã. Que tirasse dali, Fábio, tudo bem, mas tinha que realocar aquele pessoal em outro lugar. Teve casamento na lambada, muita gente dançou na lambada. Acho que você mesmo foi muito... Eu dancei muito forró na lambada. Pois é. Então aquilo foi um crime. E depois daquilo ali você vê a derrocada que deu no turismo. O Conde não participa mais de feira internacional, né? Que a Luiz promovia muito, né? Demais. O Conde sempre estava presente nas feiras. Com 4 mil turistas internacional. Então não é bem que eu tenha, eu digo a todo mundo, não é bem que eu tenha o sonho de ser prefeito. Eu tenho a responsabilidade de não deixar o município ir pro buraco. Entendeu? Eu tô tendo essa responsabilidade de tentar resgatar o município e o ex-prefeito Aloysio Regis, eu já vi que não tinha saúde, já tinha dito a ele conversou da última vez, uma semana antes de falecer, Fábio, ele esteve lá em casa, eu peguei meu menino e disse, Teodoro, vamos almoçar com teu avô, porque cada encontro com ele agora pode ser o último, e de fato foi. Ele tá bem fraquinho, ele falando que tava pensando em fazer um transplante de coração, aí falando de negócio de política, ainda esculhambou com o Vailson. Né? O folclórico Aloysio. Ele foi dormir e não acordou, não é isso? Ele acordou, ele não tava, ele já estava em João Pessoa com minha madrasta, entendeu? Eu lhe confesso, eu vou procurando saber, eu sei que ele acordou, levou uma queda, eu acho que Zé lembra do meu pai, Bernardo Filho, meu pai morreu desse jeito, meu pai foi dormir e não acordou. Dá uma botada aqui, Zé, pra gente, Zé? Foi um infarto fulminante, meu pai, com 69 anos na época. Ele vinha, a prefeita foi muito desrespeitosa com ele, né? Ele deu a oportunidade a ela de ser secretária há 8 anos. Quando ela veio, ela estava lá dizendo que ia botar uma tornozeleira nele, que estava com todo tipo de galhofa contra ele, e eu já
Eu acho até que ele durou demais, eu já previa que esse governo da traição da senhora prefeita terminaria nisso, porque ele já tinha tido um infarte em 96 também por conta de uma parente, uma aliada política, tudo, e agora já estava mais baqueado. Esse segundo golpe foi muito cruel com ele, entendeu? Ela proibiu ele de ver os netos, entendeu? Foi de uma crueldade terrível, tá entendendo? Agora sim, eu sinceramente, eu desejo a ela toda a sorte do mundo, fiquei feliz demais dela se separar do meu irmão, tivesse votado nela de novo, só para ela deixar meu irmão, eu votava de novo, foi uma alegria que eu tive dela não usar mais meu sobrenome, tá certo? Entendeu? Tem um quê aí de Luiz Regis, né? Tem um DNA aí presente. Mas, ô Nino, eu conversava com você nos bastidores, você me informava que, por exemplo, você que é procurador pelo estado de Alagoas, lá em Brasília, você tem uma aproximação, uma proximidade, uma certa intimidade com o ex-governador, hoje ministro Renan Filho. Sim. Você falava do pedido que você vai fazer a ele, juntamente com a bancada, para a criação de uma rodovia do Inhame, é isso? Na verdade é o seguinte, Petrônio, ele foi governador 8 anos e eu fui procurador esses 8 anos do estado de Alagoas. E o secretário executivo do ministério é o ex-secretário da Fazenda, o Dr. Jorge Santoro, é meu amigo. E a gente vai, isso aí eu não tenho um mandato para chegar lá para o ministro para pedir isso. A gente tem que ter, por mais que ele tenha um respeito por mim, eu tenho um respeito por ele, isso aí tem que ser encaminhado pela bancada. Como a gente está vendo ainda quem vão ser nossos deputados, nossos senadores, estamos conversando, assim que a gente deliberar isso, eu já dei um toque, claro, né? Mas a gente vai tentar fazer uma rodovia ali, Fábio, ligando Coqueirinho, Mata da Chica, Utinga, de preferência uma pista dupla. Pra gente, vai ser um novo eixo de desenvolvimento naquela região, que eu quero ver se a gente coloca ali condomínio. Aquela estrada do Conde, Petrônio, está inviável para ser uma estrada de acesso do Conde. Hoje em dia não tem acostamento e o fluxo de veículo aumentou muito. Então a gente precisa criar uma outra alternativa. Que liga a BR a Jacumã. Para ligar quem vem de Recife a Jacumã. E a gente vai tentar outra também, mas essa eu não posso pedir as duas ao Ministério. Vamos ver se a gente consegue mais adiante com o governo do estado, cortando ali Mituaçu, Paripe, Guaxinduba, Barra de Gramame. Entendeu? Para quem vier ali pela Compel, entra no Giradouro e também vamos tentar uma pista dupla. Até eu conversava hoje com um empresário lá de Jacumã, disse que eu sou muito megalomaníaco. E aí eu vou naquela do Dr. Paulo Maluf. Uma vez fizeram uma entrevista com ele, dizendo que ele fazia obra faraônica, ele disse, tá certo, agora me diga uma obra minha, faraônica, que em 10 anos não tinha ficado obsoleta. Me diga, Fábio, uma obra do Dr. Paulo Maluf que em 10 anos não tenha ficado obsoleta. Então a gente tem essa cultura no Brasil de ficar fazendo puxadinho. Faz um negócio mal feito para ficar fazendo puxadinho. Aí disse, mas você vai pedir uma pista dupla. E se o governador fizer só uma pista simples? Tá, beleza. Mas eu vou pedir logo uma dupla, porque sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Não é verdade, verdade. Né? Então a gente criar esses dois eixos, ver se bota ali uns mega condomínios. Vamos tentar atrair turista estrangeiro para vir morar no Conde, Petrônio. Que já tem muito, né? Tem muito, sempre. mas nós vamos trazer mais e do Brasil inteiro também. Criar uma política toda, isso está todo no nosso programa de pré-campanha, criar todo um sistema de atendimento ao aposentado, como tem em Caldas Novas, entendeu? Para a pessoa que já tem uma certa condição de vida ter coragem de vir morar no Conde. A gente está conversando com o Dr. Zé para a gente pedir o campus do Litoral Sul, para os estudantes poderem estudar sem ter que vir a João Pessoa, um campus do Instituto Federal. O Litoral Sul cresceu muito, já pega hoje em dia Pitimbu, e não é justo com aqueles alunos que às vezes gastam 1 ou 2 horas para vir de ônibus para João Pessoa, que não tem um campus ali que atenda às necessidades, entendeu, Petrônio? Escola, você não vê um movimento da prefeitura, as escolas hoje, Fábio, todas, os estados, todos os municípios, colocando as escolas em tempo integral, que o menino entra de manhã, faz a refeição, o café da manhã, faz o lanche de 9 horas, almoça, tem o lanche da tarde, ele vai fazer atividade esportiva, janta e vai para casa. É uma maneira até de você afastar o menino da droga, né? Você não tem nenhuma política pública nesse sentido, Petrônio, não tem nada. Você vai atrás do que foi de obra da prefeitura nesse período, só foi festa e cesta básica, entendeu? É um governo, como até disse um vereador, pão e circo. Não tem nenhuma obra estruturante, ela não conseguiu nada. É um governo completamente perdido. 14-1, Pepe. Infelizmente, o nosso tempo acabou, viu, Petrônio Torres? Deixa eu só pegar o boa tarde do meu amigo Marinésio. Ó, boiador! Dá uma boa tarde aqui, boiador. Vai! Boa tarde, Petrônio. Eu escutava quando tinha 8 anos de idade, Fábio. Rapidinho, Marinésio. Quero dizer a você que convivi muito com seu pai, viu? Bacana, cara. No tempo eu era motorista da rádio.
quando ele trabalhava lá. Olha aí. Se demos muito bem, viu? Como é um aboio, Marinés? Faz aí. Hein? Faz um aboio aí. Ô, boi, ô, boi. Meu amigo Petrônio, escuta que eu vou falar. Estou ao lado de Nino pra campanha ganhar. E espero você na vitória pra comigo comemorar. É profissional, Fábio Bernardo. Parabéns, Marinés. Dino, meu irmão, muito obrigado. Eu que lhe agradeço, Petrônio. Vai ter que vir aqui novamente pra gente falar sobre um monte de coisa de Brasília, viu, Nino? A gente vem, Fábio, a gente vem, ou até lá de Brasília mesmo, eu tô voltando quarta-feira, a gente fala de lá também, entendeu? Não, só lembrando, mas não é campanha, não, é pré-campanha. Pré-campanha. A gente tá elaborando um plano de governo, aí vamos submeter ao partido, submeter a outras lideranças, incorporar elementos de outros pré-candidatos aí que eventualmente desistam, né? Por enquanto a gente tá na pré-campanha. Fui vereador de Aloysio. Muito bom. Abraçar o doutor Zé, inclusive Esmeralda tá mandando um abraço pra ele. Pepa, palavra final é que fica, viu, Pepa? Um abraço, meu irmão. Já estamos atrasados, estourados. Até amanhã. Muito bem. Dizer que o Vinícius lá do... É o dono da Veneza mesmo, viu? Tem todas as informações aqui. Amanhã a gente vai trazer mais sobre esse assunto. Veneza Pizzaria. Porque estão querendo dar uma de migué aí pra tentar se safar, mas é o mesmo cara, viu? 14h05, estouramos 5 minutos. Pedir desculpa ao meu amigo Rafael Bambam. Dizer pra você não desligar o seu rádio, não mudar a sintonia. Vem muita música boa aqui na Pop, mais informações, mais jornalismo a partir de 17 horas. A gente volta amanhã, no Pingo do Meu Dia. Tchau, tchau, Paraíba. Até amanhã.